Dentro do mundo de marketing jurídico, qualidade ou escalabilidade? Escalabilidade. Qualidade. Eu até brinco que os clientes desqualificados deles são os meus clientes. Corra com quem quer correr e ande com quem quer andar. Atendimento custa caro. Nós trabalhamos pela regra, não trabalhamos pela exceção. Muita gente está vendendo muita coisa. Vendendo vento, pô. Vendendo vento. É mais fácil a gente fazer 10 mil a mais do que tentar economizar 10 mil. A gente, por exemplo, diminuiu em 84% do nosso time em menos de 2 meses. Então, se você acredita que isso é futuro, você já está no passado. Tu tá no início da carreira, não é pra tu escolher. Tem que fazer dinheiro. Porque se você não se transformar em empresário da advocacia, tu vai trabalhar para um outro advogado, que é o empresário da advocacia. Dentro do mundo de marketing jurídico, qualidade ou escalabilidade? Qual é a tua opinião, Gustavo? Escalabilidade. Por quê? Cara, eu acredito muito que quanto mais volume você tem em todos os sentidos, desde de ter clientes, de faturamento, de equipe, de closer, quanto mais volume eu entendo os funis. Então, não só a nossa sabedoria, ela vem por meio de um funil, onde você precisa de muita gente para conseguir ter melhores resultados e desses melhores resultados depois permanecer com aqueles que realmente faz sentido. Então vamos dizer, hoje eu utilizo até 2 funis dentro da minha empresa. Tá. O primeiro funil, onde entra bastante cliente, esses clientes, bastante leads, né? Desses leads, bastante reuniões, de bastante reuniões, bastante vendas. Só que como tem muita venda, acaba entrando muito cliente desqualificado, muito cliente ruim, que para a maioria das outras empresas iam dizer que era que não prestava ou algo do tipo, e para mim tá tudo bem esses caras entrar. Porque eu tenho até um princípio também, mas depois eu vou aprofundar sobre isso. Vamos falar desse segundo funil. O segundo funil de cliente, de quantidade de cliente. Então agora passamos o funil, virou cliente. Vamos pro segundo, já é cliente agora, então estamos aqui no funil. Um monte de cliente, vários clientes que vão ficar pelo caminho que são ruins ou não conseguiram se adequar à metodologia, e vai ficar os clientes que realmente se adequaram à metodologia e são bons. Se meu funil é curto, ou seja, pouquíssima entrada desde aqui do primeiro e pouquíssimo do segundo, logo eu tenho menos escalabilidade, logo eu tenho menos qualidade até do meu serviço. Porque quanto mais eu faço, melhor eu fico. Boa. Marlon? Qualidade. Eu prefiro menos clientes, me pagando mais, ficando mais tempo comigo, tendo uma esteira de produtos que eu posso oferecer para eles muito maior. E pessoas que, na minha concepção, acabam se tornando mais fiéis, né? Então, eu não tenho tanto giro, eu tenho uma galera que fica 3 anos comigo, 4 anos comigo. Isso que eu tenho uma agência específica nesse nicho há 4 anos, então a galera vai ficando. E isso gera um case muito interessante para, na hora da reunião, eu conseguir mostrar, olha, ao contrário de outras agências que vão estar te tratando com mais um número, brincadeiras à parte, aqui você vai ter um tratamento mais personalizado, você vai pagar mais caro, mas você também vai conseguir alcançar um resultado muito maior, assim como o fulano de tal. Então hoje eu tenho uma quantidade um pouco menor de clientes, mas vários cases diferentes, em nichos diferentes, e tipo cases muito grandes, de cliente que entrou fechando nada, hoje está com 130 contratos de média mês. O que para um advogado dependendo absurdo, né? Coisa, dá 1 milhão de faturamento. Tendo em vista isso, vocês acreditam que os clientes de vocês são perfis totalmente diferentes? Vocês concorrem pelos clientes? Como é que é essa visão? Acredito que não, a gente não concorre pelos clientes. Eu até brinco que os clientes desqualificados deles são os meus clientes. E, consequentemente, os meus também não são clientes dele. Eu gosto de trabalhar muito mais com um cliente sangue no olho, com um cliente que está com começo de carreira, que quer evoluir, que está com vontade de fazer, enquanto o Marlon, ele prefere os clientes mais qualificados, que já tem uma equipe. Então, a gente não concorre, são personas totalmente diferentes. Né? Totalmente outro ICP. Por mais que sejam advogados, é um ICP totalmente diferente. Um é uma empresa estruturada, o outro é um cara que está começando, acabou de arrancar o OAB dele e está indo lá. Da hora. Tendo em vista isso, cada um de vocês tem, obviamente, um faturamento e um lucro totalmente diferente um do outro. E, obviamente, como tu mesmo falou, eu tenho mais time, eu tenho mais escala e eu tenho mais tudo. Isso tu acredita que diminui a tua margem, aumenta a tua margem? O que tu enxerga perante ele? Porque ele falou, putz, eu tenho menos clientes, mas eu tenho os caras me dando mais dinheiro. Tendo em vista essa visão, o que tu enxerga no quesito de conseguir vender mais para um cliente que tem menos poder aquisitivo?
Como é que tu pensa no quesito de funil como um todo? Vamos lá. Primeiro, eu penso como modelo de negócio. Tá. Então, como eu entendo o meu modelo de negócio que tem bastante entrada, eu tenho que criar linhas de produções. Como se fosse um McDonald's, como se fosse uma Toyota. Perfeito. Então, não é pegar uma pessoa específica, sênior. Eu não dependo de sêniors na minha empresa. Eu pego pessoas que... Eu posso pegar um júnior, que treinar ele muito rápido, assim como o McDonald's faz, e ele vai fazer a melhor batata frita do que o concorrente dele, que está começando agora, entendeu? Então, ele vai aprender muito rápido, porque os processos são os nossos, a função é muito específica, e ele vai executar a mesma função, ele não fica trocando de função, ele não fica trocando de chave na cabeça dele. Entendi. Então, logo, esse modelo de negócio, baseado em uma linha de produção, eu consigo agilizar, eu consigo trocar as peças. Aí vem a lucratividade, né? Que é o que importa no final. Claro. Cara, duas coisas importam ali no final, como a gente é empresário. A primeira, liberdade, né? Todo mundo tá criando empresa para no final ter liberdade. E ambos os modelos, no começo, você tá lascado, entendeu? Dos dois, tu vai estar trabalhando muito. Sim. Mas no modelo onde existe mais escalabilidade, você consegue sair mais rápido desse modelo de dependência do dono e passa a depender dos processos e do sistema. Então, eu prefiro defender o meu modelo de negócio porque é o modelo que eu sei fazer e o modelo que eu gosto de trabalhar. Sim. Além disso, tem dois fatores muito importantes. E querendo ou não, tu tem uma base de lead muito maior para trabalhar. Exato. E o que eu entendo também? Cara, tem que ter uma história. Você não é uma pessoa sem história. Você é uma pessoa que tem história, você é uma pessoa que teve vivência. E cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua jornada, cada um tem seus pré-conhecimentos, cada um teve a sua jornada de trabalho anterior. A minha foi de garçom. Então, eu sempre trabalhei vendendo para classe média baixa. Era esse tipo de cliente que eu atendia, classe média baixa. Por muito tempo eu atendi ele. Seria muito diferente se eu trabalhasse 10 anos na Calvin Klein, que continuaria sendo um CLT, continuaria sendo um pobre, mas eu atenderia outro público. Saindo 10 anos depois de trabalhar na Calvin Klein, eu ia vender por high ticket. Porque durante 10 anos eu me desenvolvi nisso. Depois de 10 anos trabalhando com garçom, eu fui trabalhar mais 5 anos como advogado trabalhista. De novo. O pobre. Entendeu? Sim. E aí, quando eu montei uma empresa, quem eu vou atender? O pobre. O pobre. Então, eu vou atender o advogado pobre, o advogado que quer vencer na vida, o advogado que quer evoluir, o advogado que tem sangue no olho, o advogado que fala, cara, o que vocês mandar fazer, eu vou fazer, desde que eu tenha resultado. Tamo junto? Massa. Tamo junto. É esse cara. Eu até tenho um bordão que é: corra com quem quer correr e ande com quem quer andar. O advogado que me contrata e quer correr, meu amigo, ele vai ter o melhor atendimento do mundo. O advogado que me contrata e só quer andar, não, depois eu mando criativo. Não, é que eu tô ocupado para atender esses leads aí. Não, eu não sei preencher CRM, nem quero aprender. Esse cara não quer correr, ele só quer andar, pô. Ele só quer, tipo assim, chegar o leadzinho dele, fechar um contratinho. É o famoso cliente ruim que vai acabar rodando dentro do funil. Isso, entendeu? Isso. Então ele vai ser eliminado não por incompetência minha, por incompetência dele. Perfeito. E a maioria das pessoas procura um responsável por seus problemas. Normal. Procura um responsável pela sua incompetência. E é muito comum eles contratarem uma agência para justificar. Olha, esse negócio de tráfego pago não dá certo, não. A incompetência dele, não é da agência. Ele que não executa... Porque toda agência, que pelo menos a gente está 7 anos no mercado, toda agência que tem um tempo bom, tem metodologia própria. Perfeito. E basta seguir essa metodologia que tu vai dar certo. Até porque já tem diversos cases que implementam e já fazem isso. Beleza, Marlon. Ele tem ali, por o que ele falou, um estilo de funil, ele traz isso para os leads dele e tu já tem uma outra pegada, uma outra metodologia. Explica um pouco mais como é que funciona isso. Perfeito. Então, até é interessante que ele comentou ali sobre o McDonald's, né? Que é justamente isso que eu uso na minha reunião de venda. Quando o cara diz, pô, tá caro e tudo mais. Aí eu utilizo aquele argumento, pô, tu prefere levar tua esposa pra jantar no McDonald's ou num restaurante caro, né? Pô, eu prefiro um restaurante caro, que o atendimento é melhor, garçom vai na mesa e tudo mais. E como ele falou, pô, quem quer correr junto, corre junto. Mas o nosso trabalho lá dentro da agência é muito mais pegar na mão do cliente, mesmo que ele não queira fazer, e forçar o cara a fazer. E aí só se chega no extremo do extremo do extremo, o cara paga uma multinha, sai da agência e tamo junto. Mas eu consigo fazer com que muito mais advogados, como eu pego na mão de todo mundo, né? A equipe de CS e tudo mais está muito mais próxima. Sim. Consigo fazer com muito mais advogados, mesmo com as suas dificuldades, consigam fechar
um número interessante de contrato. Tanto que a gente tava conversando com uma advogada esse dia que nunca tinha visto um CRM na vida dela. Aí a gente pegou, que nem tu falou, pô... Porque é muito comum, eles não são preparados para isso dentro da faculdade deles, né? Essa é a realidade. Exatamente. Muitos têm aquela questão, pô, mercantilização, não sei o quê, não posso gravar vídeo, não posso fazer. Uhum. E a gente entra junto com o cara pra ensinar absolutamente tudo que ele precisa fazer pra ter resultado. Tanto que a gente tem módulo comercial, tem um monte de coisa que a equipe de CS entra com o cara e diz, ó, tu tá fazendo merda aqui, e pega na mãozinha do cara, ó, faz desse jeito, acompanha, faz, vai junto e tudo mais. Que nem ele falou, pô, se for uma linha de produção, eu tiver 400, 500 cabeças ali e tudo mais, de maneira com muito giro, a gente não consegue pegar na mão do cara. Sim, com certeza. Entendeu? Total. Não consegue pegar na mão do cara. Por isso que a gente precisa desse LTV mais, LTV mais alto e também a gente finca a faca pra ter equipe pra atender a galera. Pô. Senão tu não vai ter pessoas qualificadas, até porque ele pode contratar júnior, tu precisa contratar de pleno pra sênior, que senão automaticamente tu não vai conseguir ter o resultado, né? Cara, hoje graças a uma consultoria aí que eu fiz em um lugar, né? Um negócio aí. Um negócio aí. A gente consegue pegar um cara júnior que é bom, que tem perfil, Tá. e consegue capacitar ele pra atender. Mas ainda assim leva um tempinho, não é de uma semana pra outra. Pro cara tá muito bom, a gente já tem a métrica que ele leva ali entre 3 e 4 meses pro cara pegar uma conta e dizer assim, não, isso aqui eu consigo destrinchar e qualquer coisa vem com o pai aqui. Tanto que os nossos gestores falam, pô, depois que entrei aqui, minha comunicação melhorou, eu consigo conversar com o cliente sozinho, normalmente o advogado vem com uns problemas aí que só pela glória, o cara consegue desenrolar, então... a gente demora um pouquinho mais pra treinar, né? Mas depois que o cara treinou, vai embora. Saquei. Eu uso até uma analogia que eu brinco muito que atendimento custa caro. Sim. E aí é muito comum a gente ir num restaurante e falar, o atendimento daqui não é tão bom. Se fosse um pouquinho melhor, se fosse melhor, eu viria mais vezes. Não viria. Porque para o atendimento ser melhor, vai ser mais caro. E aí, o prato que hoje você está pagando R$50 nesse restaurante que você vem com grande frequência, não vai custar mais 50, porque agora tem ali na entrada tem um chofer, depois vem um atendente para levar até a sua mesa, depois vem um garçom do vinho, vem um garçom da sobremesa, vem um garçom do prato principal, vem um maître, vem o chefe. Ou seja, o prato que custava 50 agora custa 150. Fácil. E agora, fácil, por individual. E agora, 150, você já não vai conseguir mais vir tanta vez. E você falou que você queria um atendimento melhor. Então é até hipocrisia, porque o seu bolso não garante querer esse atendimento melhor, porque você não tem ainda a condição financeira de pagar por esse atendimento melhor. Então, se você quer realmente um atendimento mais premium, você vai ter que pagar mais caro. E claro, sim, a gente consegue desenvolver um atendimento mais premium, justamente que a gente tem um time para atendimentos prêmios, para squad, para o cara que realmente dá certo. Só que a gente não avalia por quanto que ele paga a gente. Tá. Porque às vezes a gente pega o cara que paga menos, a gente avalia pelo potencial que esse cara tem. Não só pelo ticket dele. Então não é só porque ele paga menos que ele não vai ter um time premium atendendo ele. Isso aqui. Então a gente... Lembra do funil? Como é que tu enxerga o potencial? Tenta traduzir isso pra galera. Beleza. A gente tem 3 modos de colocar esse cara. Vou colocar bem simples, como se fosse 5 estrelinhas, tá? Tá bom. Então, o pré-vendedor, quando já vai fazer a análise do teu Instagram, a análise ali das tuas redes sociais, a análise até da tua conversa, do teu perfil, de tudo que aparece visualmente na internet, já vai te dar uma nota. Entendi. Entendeu? E, pô, ele viu, ele ficou encantado. Tu tem tudo que um bom advogado precisa ter. Nota 5. Top. Aí vem o vendedor, o que vai conversar com você. Um vendedor mesmo, aí o pessoal chama de closer, frescura, é vendedor. Ele vai conversar com você ali, vai te dar, claro que vai te dar uma consultoria, claro que vai te dar um bom atendimento, mas a finalidade dele é vender o serviço de tráfego pago e ponto. Beleza. Nessa conversa, é 1 hora, cara, eu vou tirar muito insight, eu vou entender muito se você realmente quer isso, ou se você só quer um pouco disso. Se você, mesmo que tenha uma boa estrutura, porque você já contratou uma agência boa, que fez tudo isso, mas às vezes o cara... Na hora da reunião, ele falou um monte de besteira, nota 1. Entendi. Mas mesmo assim ele pagou, certo? E aí ele vai pegar o CS. Aí o CS vai fazer um onboard, vai colocar a inicial dele, e nessa reunião de onboard vai ver que o cara só quer colocar R$50 de tráfego, ou R$30 de tráfego, e não quer investir mais que isso, nota 1 de novo. Então, por mesmo que ele tenha uma estrutura top, ele pegou outras notas ruins. Logo, ele não é um bom cliente, mesmo pagando até mesmo caro. Mesmo que ele tenha pego o pacote melhor que possível. Ele não tem o perfil de ter um acompanhamento premium. A gente prefere gastar o acompanhamento premium com quem realmente quer
ser premium, quem realmente quer ser o melhor. Entendeu? Perfeito, faz total sentido. Toda empresa que começa a crescer numa quantidade de clientes, ela tem tier de atendimento, isso é padrão. Isso. Mas legal o teu modelo de qualificação, que não é sobre o valor que o cara paga, e sim sobre o real interesse dele em se tornar maior. Até porque, com certeza, dentro de 7 anos, tu percebeu que só pelo valor que o cara paga não significa porra nenhuma, até porque ele não... ele pode estar pagando caro e não ser um potencial cliente que vai escalar, que vai, de repente, usar um CRM que você tenha, um parceiro que você indique, ou alguma outra coisa, e te dá depois um dinheiro maior do que o valor que ele está pagando inicial, que é menor. Sim. Porque a nossa grande finalidade como agência é dar sucesso para o cliente. Certo? Perfeito. A nossa finalidade no nosso ramo é contrato fechado, certo? Então, eu vou gastar energia com um advogado que quer contrato fechado. E não... porque tu tem que empilhar 15, né, mano? Exato. Entendeu? Então, eu até brinco que eu acabei de chegar agora. Eu vim agora, antes de passar aqui, eu estava assim, ali no Bradesco Prime, né? E aí, o atendimento é diferente. Eu cheguei lá, tava fechado. Abriram a porta, entendeu? Por quê? Porque o cara paga mais, mas ele também usa mais serviço. Sim. Ele usa mais o cartão, eu tenho financiamento do Bradesco, eu tenho consórcio no Bradesco e tal. Quando eu vou chegar lá, meu atendimento vai ser melhor do que o cara que pode até ter dinheiro, mas não tá usando ali, não tá tendo uma finalidade. Entendido? Então, eu acredito que é mais essa visão. Perfeito. A gente tem um padrão um pouquinho diferente de qualificação de lead, que também, pô, os caras pagam mais pra gente, a gente acaba oferecendo um serviço um pouco melhor pra ele. Mas, ainda assim, da galera que paga mais, a gente sempre prioriza principalmente a questão comercial. Mesmo que o cara, pô, ele não tá com tanta vontade, mas tem um gestor, tem um gerente comercial ali que, pô, ele quer vender, quer meta, tudo mais, ou tem um vendedor que tá muito à frente. A gente viu que no primeiro mês o cara começou a desenrolar em resultado, aí a equipe abraça o cara e parece assim que é pai do cliente. Porque senão, que nem o Gustavo falou, pô, o cara não vai pra frente, vai investir 50 reais. No teu caso, o teu cliente já tem time, e aí automaticamente, às vezes, o dono não quer crescer tanto, mas o colaborador que tá ali tem fome. E aí tu tá já lidando direto com o time do cara e com o colaborador. No caso dele, por padrão, é presa. Isso. E aí tem que ser o próprio dono que tem que ter a vontade. Então, são perfis totalmente diferentes até de qualificação, não tem como ser a mesma coisa. Exatamente. E demora, eu acho que esse perfil de advogado que enxerga a empresa como empresa é muito difícil. É muito difícil o cara falar que tem um setor comercial. O que ele tem eu tenho um sócio, eu sou previdenciário, meu sócio é trabalhista e a gente tem um escritório. É isso aí. É isso. Acabou. Não existe setor, não existe financeiro, não existe comercial, não existe entrega, não existe acompanhamento, não existe CS, não existe nada, não existe métrica de nada. Coisa boa. E até para ensinar esse pessoal, eu tenho que usar muita analogia para ele poder explicar o que a gente faz na parte comercial, porque é tão longe da realidade deles. Sim. Que eu tenho que ir até, por exemplo, o CRM, basicamente todo advogado tem CRM, só que eles usam depois que fechou o contrato, que ali tem, uma vez fechado o contrato, eles têm o nome do cliente, tem um resumo do cliente, tem o momento que está no processo dele, se está em recurso, se está em petição inicial, ele tem todo esse acompanhamento, seja em planilha, o do pequenininho ao gigante eles têm, em planilha ou um sistema. Ou num papel. Eu já trabalhei em lugar que era papel. Numa agenda. Inclusive, então, ou seja, todos eles têm isso. O que eu tenho que ensinar eles? Cara, tudo que isso aí é um CRM. Só que, em vez de usar agora para frente, ou seja, depois que fechou o contrato, vamos agora construir isso antes de fechar o contrato? Massa. Então, o lead que chegou, o cliente não é lead. Aqui nesse caso agora ele chama de lead, tá bom? Então ele vai entrar aqui, o nome dele. Resumo, vai ser o resumo da conversa, e não mais do caso dele. Agora, o telefone aqui, ó, vai estar agendadinho aqui o telefone para você trabalhar. Aqui, ó, a data, a follow-up é o prazo fatal. Você não tem um prazo fatal para executar a tua ação? Pois é, o prazo fatal aqui é do follow-up. Você tem que executar esse prazo fatal de retorno com esse cliente até essa data. Perfeito. E a partir de agora, é só fazer o que você faz até peticionar. Só que leva a sério isso. E aí, beleza, eu acabei de ensinar o cara. Virei as costas, o cara nem clicou no negócio, aí a gente vai tentar trabalhar de novo. Virei as costas, não quer trabalhar, meu amigo? Forte abraço, obrigado. Um abraço. Eu tenho mais 250 na fila querendo entrar no seu lugar, tá ligado? Então, fechar contrato tem a rodo aqui. Então, vamos gastar energia com quem quer resultado. Da hora. Já no teu caso, se o cara tá tendo dificuldade, entra o time, fica ensinando, e fica batalhando, e fica. Como é que é a tua visão perante isso? Então, a gente primeiro mapeia qual que é a dificuldade específica do cara. Porque às vezes a gente acha, pô, ele tem dificuldade em, sei lá, fazer um follow-up. Quando na verdade ele tem dificuldade de entrar no CRM. Tem um advogado que a gente fez toda a implementação, a gente treinou a equipe, passou uma semaninha... Qual é meu login?
Manda minha senha aí, fazendo favor. Mas é. A gente entrou no CRM e falou, tá, e aí, quantos leads vocês conseguiram atender depois que a gente fez a implementação? Eu falou, atender aonde? Aí eu falei, calma, como assim atender aonde? Não, a gente tá atendendo no WhatsApp. Eu falei, tá, mas e a ferramenta? Não, a ferramenta ficou lá com o seu José lá e ele não sei se ele tá mexendo. Aí a gente vai lá, senta com a equipe toda. Aí primeiro a gente fala com no caso, o sócio que tá cuidando do setor, ou o gerente que tá cuidando do setor comercial, dá uma mijada nele e diz, pô, cara, se tu não usar isso aqui que a gente implementou, você não vai ter resultado nenhum. Sim. É isso que tu quer? Tu quer ter pago isso sem gerar resultado? Ah, não é bem assim, a gente quer ter resultado. E aí depois a gente senta e faz um alinhamento com a equipe inteira. E normalmente vem uma mijada em cascata, né? O cara, o gestor, o sócio mija no gestor, o gestor mija na equipe, a gente entra pra treinar a equipe como se fosse pra apaziguar, e aí normalmente a equipe começa a executar alguma coisa em outra, mas a gente sempre entra com a equipe. Ou treinamento gravado, ou a equipe entra e treina o cara. Entendi. Sempre. Ou equipe de CS, ou o nosso analista comercial ali que olha CRM, olha tudo relacionado ao cliente. Ah, o cliente tá com dificuldade em gravar vídeo. O CS vai lá, faz uma reuniãozinha com o cara. Pô, ó, vai olhar pra câmera assim. A iluminação é interessante, tu pega assim, assim, assim. Tudo que eu já gravei um vídeo, já tenho uma aula ensinando. Mas o cara assiste? Porra nenhuma. Nunca. Aí a gente entra numa reunião e explica. Aí dali 2 dias... Pô, o que eu tenho que fazer com esse roteiro aqui? Porra, como assim que eu tenho que fazer esse roteiro? Tem que gravar o vídeo, pô. Uma vez teve um caso muito bom. O cara, mandamos 10 roteiros pra ele. E falou, ó, você tem que gravar 10 vídeos. Ele pegou o roteiro 1 e gravou 10 vezes. Aí eu sentei com a equipe e falei, galera, o que tá acontecendo na comunicação que o cara entendeu isso aqui? Eu falei, não, pô, a gente falou isso e isso aqui. Eu falei, pô, não é possível, velho. A gente refez toda a explicação desse negócio do roteiro pra ficar ainda mais simples de entender. Vamos lá, mandamos pro cliente. Ah, se tivesse explicado dessa forma, antes eu tinha feito. Puta merda, mano. Então a equipe de CS é em cima o tempo inteiro. Por isso em que compensação, tu tinha 10 variações do primeiro vídeo pra teste. Olha que incrível. que maravilhoso. Olha que coisa boa. Subir campanha agora. Porra, que coisa bem, ele bem boa. De terno, ele tirou o terno. Óculos 1, óculos 2. Com barba, sem barba. Gravata, sem gravata. Ele viu muito vídeo do Pablo Marçal. Caralho, que maravilhoso, mano. Que maravilhoso. Ai, beleza, gente. E aí, beleza. Assim, nós temos hoje a questão de vender o serviço de tráfego. Vocês são uma agência de performance e tal. O Marlon, por exemplo, eu sei que ele tem vários funis ali de tráfego que o cara vai acendendo para outros funis para aumentar faturamento, etc e tal. Gustavo, tu tem hoje diversos funis que tu vai implementando pro cara, tu tem um funil só. Como é que funciona isso? Bom, realmente, o Marlon ele foca muito em outros modelos de funil. Até porque os clientes que geralmente buscam ele, geralmente são de nichos que até eu nem gosto tanto de trabalhar. Não fala assim deles, cara. E aí, já o dos meus, por exemplo, como eu falei, a minha origem veio de pobre. Então, geralmente, quando eu pego um cliente trabalhista, previdenciário, cara, a campanha é quase 100% de certeza de dar certo. Tipo, ele tem que fazer esforço para não dar certo. Já tá super bem validado, né? Muito já tem uma base de clientes gigante. Então, o cara entra com uma campanha dessa nossa ali, que é um modelo já... que inclusive não veio só da agência, veio da minha história como advogado. Eu aplicava pro meu primeiro escritório antes de aplicar como agência. Massa. E aí, quando eu aplico para esse advogado, geralmente, cara, é sucesso imediato. Então, mesmo que ele seja muito ruim, ele consegue fechar tanto contrato que é o suficiente. Que é o bom, né? Entendeu? Então, ou seja, sim, a gente tá como um modelo de negócio onde a gente segue uma linha de produção. Os nossos funis, geralmente, eles são bem repetitivos, sim. Só que é um repetitivo que dá certo. Claro. Porque a gente já testou com 3 mil escritórios. Nesses 7 anos de empresa, foram 3 mil escritórios que passaram por aqui. E aí a gente está com hoje mais ou menos 500 ativos. Então, desses 500 ativos, a gente tem todo o histórico. Gente que está 5 anos, 4 anos, 3 anos. E tem gente que vai entrar e tem que fazer esforço para não dar certo essas campanhas. Sim. Porque elas estão tão bem validadas, tão bem traqueadas, tão bem com o retorno que a gente faz com os traqueamentos mais avançados, que a gente, por ter um sistema próprio também, a gente manda de volta essas informações e faz as campanhas performar muito mais rápido, tanto no primeiro mês quanto no segundo e diante, melhor ainda. Massa. Então, ou seja, quando a gente entra numa linha de produção dessa, não é vários funis. Não é coisa mirabolante. É coisa que dá certo. É o básico bem feito. O básico bem feito, mas assim, com muito dado, entendeu? Sim. Então, eu digo que até outras empresas não conseguem replicar, porque já tá tão bem estruturado ali que dificilmente eles copiam. Boa. E aí, meu lindo? E aí que eu acho que os advogados que tem um pouco mais de dinheiro vai ficar puto comigo. Não, é porque eu gosto de pobre, o Marlon não. O Marlon é foda. Mas lá a gente tem uma metodologia um pouquinho diferente. Então, a gente tem vários funis de captação, como o Gustavo bem falou, e a gente entende a dificuldade do cara
para aquilo. Por exemplo, pô, o cara tem uma dificuldade maior no comercial. Eu não vou mandar lead pra ele todo dia, porque ele não vai fechar porra nenhuma. Então ele vai gastar uma grana comigo, vai gastar grana com tráfego. Pô, legal, Marlon, que chegou essas 500 pessoas nesse mês, mas eu não fechei nada. Aí a gente entra na cabeça, meu Deus, como é que não fechou nada de 500 pessoas? Vai lá e entende, pô, o comercial do cara não desenrola. Aí a gente faz um lançamento semente pro cara. Que aí o lead vai lá, grupo de WhatsApp, participa de uma palestra com o advogado dá um pitch na palestra para preencher uma aplicação, aí o lead chega todo mastigadinho. Aí vira tiração de pedido e não mais venda, né? Exatamente. E aí o advogado sente, caramba, eu investi R$2.000 e voltou 150 com esse funil, nunca mais quero fazer nada na minha vida, eu sou o Einstein do comercial agora. Então, na verdade, é que o cara veio mastigadaço, entendeu? Então ele tem que fechar. Ele tem que fechar. Entende? Então, e aí a gente vai identificando sempre pelo perfil do cliente. Pô, o cara tem um nicho mais chato de trabalhar. Por exemplo, pô, tem uma galera que trabalha com holding familiar. Cara, holding familiar é um nicho bom? É. Dá muito dinheiro? Dá, mas é um saco de vender. É um mecanismo desgraçado pra tu conseguir trazer um lead qualificado. Né? Porque o cara tem que ser idoso, o cara tem que ser podre de rico e ter um monte de filho. Né? Normalmente é essa galera que faz holding familiar. Aí a gente faz um lançamento. Inclusive difícil pra caramba de encontrar esse perfil dentro do tráfego, né? Muito, muito. A gente faz um lançamento com 6.000 leads para vender 4 hold. Esse é um nicho que eu tava falando que eu deixo pra... pode... Marlon, tá aqui, ó. Esse lead já vai. Toma. Eu já indiquei pra ele já. Agora a gente validou, inclusive, pra hold familiar lançamento pago, pô. Demos um lançamento pago, o cara colocou 20 mil, teve um retorno muito bom. Agora ele vai botar 50 no próximo. Caraca. Então a gente, pô, fez um lançamento pago pra isso. Aí vai lá, tem um funil muito bom que é o de live. Por exemplo, criminal. Criminal é uma área desgraçada também de trabalhar, porque qualquer anúncio que tu sobe, o Google e o Meta diz, não quero que você faça esse anúncio. E derruba. Isso é crime. Exatamente. Aí a gente faz um funil, tipo do Pedro Sobral, que faz live toda semana. Temos gente no grupo de WhatsApp, o advogado faz live 2, 3 vezes por semana. TikTok e Instagram, abastece. Mesma coisa, tiração de pedido. Final da live, vai lá. Ó, galera, quem quiser saber mais, preenche esse link aqui. 83 perguntas. Aí o cara chega ultra qualificado, o advogado vai lá e mata a pau. Massa. Então gera essa facilidade no fechamento. E eu já faço totalmente o contrário do criminal, por exemplo. Já coloco um pino de localização no presídio pra chegar no WhatsApp dele o preso ou o familiar do preso ali. Maravilhoso. Tá vendo, cara? E até o perfil de atendimento é diferente. Porque o cara que vai fazer live, o cara que vai fazer tudo isso aí, geralmente ele tem duas coisas. Ou ele tem equipe, ou ele tem desenvoltura perante as câmeras. Então é outro padrão que geralmente não chega pra mim. Então, tipo assim, não é o cara, é muito difícil chegar a um padrão de desenvoltura sobre câmeras. O blogueiro nato, ixi, em 100 reuniões que eu faço, que olhe lá, entendeu? Pra te ver, então é 1%. E segundo, o cara que tem equipe comercial, equipe pra fechar. E não, eu atendo o cara que tem ele, o sócio. O nosso raramente passa de 10 pessoas. Sim. Entendeu? Raramente passa de 10 pessoas. Quando passa de 10 pessoas e tem equipe, realmente a gente já coloca nesse atendimento premium. Mas essa é a exceção. A regra e eu até uso muito isso. Nós trabalhamos pela regra, não trabalhamos pela exceção. Claro. Porque a exceção é muito bonitinho de falar e tudo mais, mas a regra para dar certo é isso aqui. Eu sigo muito livros hábitos atômicos nesses sentidos aí. Perfeito, mano, perfeito. Beleza, estamos falando aqui sobre questão de modelo de venda, etc e tal, mas tem um ponto importante. O que mais que dá para ofertar para esse cliente de vocês? O cara já tá como cliente, já gostou do serviço de tráfego, já tá gerando performance, já fez mais dinheiro do que ele tinha de quando ele entrou com vocês. E agora? Como eu consigo ter esse cara comprando alguma outra coisa minha? Até pra galera que tem agência, que tem outros nichos, conseguir entender o que eles podem ofertar também para os clientes deles. Começar? Pode ser. A primeira coisa, empilhamento de funil. Começou com o funil, normalmente a gente, dependendo do tamanho do cliente, se for um cliente, por exemplo, fatura R$30.000, que esse é o mínimo que a gente pega lá dentro da agência. Sim. A gente inicia com o funil A e acabou. É isso, vai fazer isso aqui, vai ganhar a grana, depois a gente conversa. Tá. Aí, validou o funil A, a gente começa com o B e eleva o ticket. Aí empilha o C, leva o ticket de novo. Esse é o primeiro movimento que a gente faz. Segundo movimento, produção de conteúdo. Normalmente o advogado que ele tem equipe comercial ali e tudo mais, ele pode até ter um pouco de desenvoltura, ele mesmo assim não tem tempo de produzir conteúdo. Aí a equipe chega e abraça essa parte também. E aí a gente começa com 12 posts, que é o mais baixinho, depois dá uns 2, 3 meses, o cara gostou, já faz o cross-sell ali para 20, depois faz de novo para 30. E aí fecha esse ciclo.
identifica ali se o cara tem alguma coisa de dificuldade comercial, implementação do CRM. Agora a gente está fazendo parte de implementação de IA de atendimento, de pré-atendimento também. Dependendo, se for, por exemplo, um salário maternidade da vida, já fecha o contrato direto no WhatsApp pela IA, que é bem simplificado. Aí a gente oferece isso depois do CRM. E aí a gente vai fazendo esses gapzinhos, mas sempre pensando, pô, o que o cara vai, talvez, estar precisando. E aí, normalmente, ele vem reclamar pra gente, fala, pô, não tô conseguindo atender todo mundo no WhatsApp. Implementa CRM. Ah, tem muita gente chegando, meus vendedores não estão conseguindo atender. Aí a gente indica, tu quer contratar um vendedor ou quer uma IA? Porra, a IA é legal, tá no hype, né? Quero uma IA. A gente implementa a IA. Ah, agora o Google Meu Negócio tá zoado. Implementa o Google Meu Negócio. Site, enfim, aí a gente vai evoluindo conforme que a gente vai meio que pedindo. Da hora, gente. Da hora. Bom, eu poderia, por conhecimento que eu tenho, eu poderia falar 1000 coisas bonitas. Mas eu vou falar a verdade. A gente não vende, quase nunca faz um upsell lá. E é um erro. Tá? Eu sei que é um erro. Sim. Mas é até mesmo um competitivo negócio que a gente faz de já disponibilizar, desde a primeira contratação, quase tudo que a gente tem disponível para o cliente. Mas esse quase tudo está dentro de uma linha de produção. Ou seja, eu não vou inventar. Se o cara me pedir social media, eu não faço. Tá aí uma coisa já diferente. Entendeu? Eu já não faço. Já me abstenho. Desde já, estou abstendo de fazer social media. Deixo muito claro que, em hipótese alguma, a gente faz isso. Certo? E aí, a gente já tem uma IA de pré-atendimento codificada há mais de 2 anos e meio. Então, ela está testada, ela está validada. Né? Desde a época do chat GPT 1 ponto alguma coisa, que era, bicho, saía viajando na maionese. Alucinava pra caramba. E agora, agora dessa fase que já tá muito avançada. E a gente já implementa isso, já coloca desde a primeira contratação. Então, ele já tem, na primeira contratação, ele já ganha o CRM, ele já ganha a lead page, ele já ganha a IA de pré-atendimento, ela já ganha acompanhamento de processos dentro da própria plataforma, já tem um acompanhamento de processo jurídico deles, pushzinho, para não precisar acessar o PJL, não precisa sair de dentro da conversa do WhatsApp, tá lá. Ele tem o disparo de mensagens automáticas, conseguindo disparar com data e hora marcada, tudo dentro de um sistema já codificado antes dessa era no code da vida, que é onde as pessoas estão vendendo de tudo, mas não funciona nada. Alguns, né? Alguns estão sabendo fazer, alguns bons sabem fazer. Mas é raridade. É raridade. Muita gente está vendendo muita coisa. Vendendo vento, porra. Vendendo vento. Que aí, na hora de demonstração, é lindo. Na hora que tu coloca ali pro cara rodar, é horrível. Então a gente tem uma equipe de 9 pessoas Deixa eu só botar um hiato, desculpa te interromper. Agora que eu falo vendendo vento, eu fui numa pastelaria lá em Itapema, do lado da praça, e aí eles têm lá pastel de vento, pra você que gosta de massa. Caralho, porra, os caras criaram um pastel de vento, irmão. Sem recheio, a porra do pastel. E eles vendem. E tem gente que deve comprar aquela bosta. Que se tá lá no cardápio, alguém compra. E é exatamente isso. Muito SaaS. Hoje, feito em webcode, se você não sabe programar e não sabe fazer, tá vendendo vento, irmão. Vendendo vento. Vendendo uma tela bonita. Exato. Então, tipo, pra ser, como eu disse, por conhecimento, por experiência, até por modelo de negócio, eu podia realmente montar outras coisas. A gente tá pensando, toda vez a gente tá cogitando isso, mas é sobre energia, né, Gustavo? É sobre energia, sobre processo. Tudo aquilo que eu tenho que vender uma vez só tem que gerar um processo gigantesco dentro de uma equipe de 80 pessoas. É muito difícil gerar tudo isso de processo para fazer uma coisa específica para esse cara. Então, eu prefiro entregar tudo, obviamente, e aí até competitivamente a gente fica muito grandão. Sim. Porque apesar do nosso ticket ser mais competitivo do que muitas agências, como a do Marlon, a gente consegue cobrar mais barato, entregando muito valor por meio do sistema e acompanhamento. Sim. A gente não vai ficar pegando na mão o tempo todo, não vai ficar... apesar de que, graças às tecnologias agora de AI, a gente está conseguindo automatizar muito, a gente mudou muito, vem mudando, e eu acredito que todo empresário já deve virar essa chavinha, que é o seguinte... Hoje, os processos manuais são feitos por automações IA. Da hora. Relacionamento é feito por humano. Perfeito. Tudo que é relacionamento na sua empresa deve ganhar destaque, deve ser mais incentivado, e tudo que é aquilo que é processos repetitivos deve ser feito por automações ou por IA, ou pelo menos trazendo todas o máximo possível de processo pré-pronto para o humano executar. Só tomar a decisão, né? Exato. Então, o que a gente fez? Para o advogado, a gente fez tudo isso e entrega para ele, só ele decidir qual contrato ele quer fechar, porque ele lê o resumo da conversa, já dentro do nosso sistema, e ele decide, opa, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero, e aí vai dele, entendeu? Então, é esse modelo de competitividade que a gente segue, e, infelizmente, a gente não soube
sendo bem sincero, tá? Então é bom apresentar as falhas, porque, enfim, é muito bonito. Pô, bonito só falar de sucesso. Só falar de sucesso. A gente não soube. Yes, we can. E a gente não soube como cobrar mais caro do cliente que já está na base. Inclusive, até quando o cliente investe mais. Que a gente, inclusive, está num contrato isso, né? Quando investir tantos mil a mais, a gente aumentar. E não aumenta. Tem cliente que fechou conosco há 4 anos atrás que paga o valor de 4 anos atrás. Caraca. Entendeu? No máximo que a gente fez agora, a gente colocou num contrato para reajuste anual e olha lá. Tipo, mas assim, na prática a gente não mexe nisso. Sim. Entendeu? Entendi. Tu ainda enxerga como um erro, tu enxerga como um ponto... Já te passo a palavra, mas assim, tu enxerga isso como um erro, tu enxerga isso como, tipo, faz parte do meu modelo de negócio e vida que segue no quesito de não ter mais upsells e não ter mais coisas. Porque tu falou, eu enxergo como um erro, mas é um erro ou é o que de repente levou a Mega ao sucesso? Aí que tá. Por exemplo, é um modelo de negócio, certo? E a gente tem uma bateria. A gente tem uma energia que a gente vai gastar ela do decorrer do dia. Quando você me traz um problema, eu tenho opção de pegar uma exceção, por exemplo, eu tenho a opção de gastar toda a minha energia nesta exceção, que é um cliente que agora eu vi que ele pode implementar um CRM nele. É uma exceção. A regra, se eu implemento todo mundo ali. Então, eu preferi gastar a minha energia em lotes. Sim. O máximo possível, para o máximo de pessoas possível. Que até, vamos agora trazer um pouco mais bíblico, né? É até algo que é um chama para mim de ajudar o máximo de pessoas e transformar o máximo de vidas que passaram por minha vida. Então, a minha função na Terra é todo mundo que passar perto de mim, eu poder somar e ela sair melhor. Sim. Mas isso depende da pessoa, certo? E eu dou mais oportunidade para o máximo de pessoas possíveis. Então... Não dá pra ajudar quem não quer ser ajudado, né? Exato. É aquela história, o cara que tá se afogando só pode ser salvo quando ele tá quase desmaiando, quase morrendo, porque ele já não tem mais força pra te puxar pra baixo e te matar. Exato. Senão, enquanto ele tiver força, ele vai te puxar pra baixo e ele vai te matar. Infelizmente. E aí, meu lindo? Sobre essa questão, tu acredita que faz sentido olhar para esse modelo e pensar nesse modelo de entregar mais já desde o começo, ou às vezes o cara nem tá pronto para receber tudo que ele deveria receber desde o começo, ele vai mais se perder. O que tu enxerga disso? É justamente essa questão de se perder, que eu já trabalhei nesse modelo de entregar tudo de início, aí eu cobrava muito barato e entregava muita coisa. Tipo, os funis que hoje a gente divide, vai agregando valor, a gente saía entregando tudo. Aí eu terminei com uma equipe gigante, atendendo meia dúzia de clientes, faturamento lá embaixo, folha salarial lá em cima, Sim. E não conseguindo ter a qualidade que eu gostaria, porque daí o cliente ficava, pô, achei que era melhor. E ele pega e vazava. E aí eu separei tudo em lotes, digamos assim, também, né? Mas uma modalidade um pouquinho diferente. Aonde eu vou dando pílula pro cara que ele tá precisando. Pô, tu tá precisando, tá com dificuldade em venda? Vamos fazer um lançamento de semente. Tu tem facilidade com a câmera? Vamos fazer um funil de live para facilitar a tua venda. Tu já tá fazendo o funil de live? Vamos ligar um perpétuo aqui, que agora tu já tá um pouquinho mais maduro do digital, já sabe como trabalhar. E aí essas pílulas acabam me ajudando. Porque quando eu tentei oferecer tudo, por cobrar muito barato e não ter, tipo, o estômago, digamos assim, de atender uma galera e lidar com aquele monte de gente entrando, um monte de gente saindo, lá ele. E... Ó, pra não virar um papo muito estranho. Como eu não tive esse estômago de, pressionar o time pra conseguir também atender uma galera que na minha concepção não fazia sentido, a gente foi dando pílula e aumentando o investimento. E conforme eu vi, a galera tá pagando, então vamos pra cima. Tô entregando resultado, tô agregando valor. Sim. O cara tá aumentando o faturamento. Antes fechava 5 contratos, agora tá fechando 40. Sim. Por que ele não me paga mais? Sim. E aí eu fui agregando. Eu também, como empresa dependente, eu sou muito da linha do que tu trabalha. Eu não consigo trabalhar com o teu público. Sim. De forma alguma. O meu público, ele não se encaixa. Então você, que fatura menos do que... Não, tô zoando. Mas brincadeiras à parte, gente, assim, eu não é a nossa especialidade. A prata da casa é pegar quem já tem algum resultado, já sabe fazer alguma coisa, olhar para aquilo ali e dizer, irmão, só faz essas 3 mexidas de parafuso aqui, e aí você vai sair de 1x para 4x em 3 meses. Bora? Bora. Que é o próprio caso do Marlon. Sim. Ele começou com 50 mil, 3 meses depois ele tava com 100 e tantos, e hoje vem escalando mais e mais e mais. Só que o grande game é que é o que você escolhe como modelo de negócio. Então, qual é o certo? É o modelo do Gustavo? É o modelo do Marlon? Não. A tua vivência ditou muito de o que era o certo pra ti. Então, a tua vivência diz, eu preciso atender o cara que é pobre porque é quem eu sei trabalhar. Já a vivência dele, o cara europeu, com essa cara aqui.
tô falando, cabelinho pra trás. Cabelinho pra trás, cara de europeu, uma cara de Roberto Justo da Europa. Então, assim, tu já vê que tem uma malemolência diferente. Mas brincadeiras à parte, mano, não existe certo e errado, existe modelo de negócio, existe visão de negócio e o mais legal de tudo, existe mercado pra todo mundo. Nunca todo mundo vai gostar do Gustavo, como nunca todo mundo vai gostar do Marlon e obviamente isso vai fazer com que até um cliente de um vá para outro e vice-versa. Tendo em vista isso, vocês estão numa fase de crescimento, estão numa fase de ascensão e, obviamente, numa fase onde a IA entra com uma força muito grande dentro de modelos de negócio. A IA vem para facilitar, a IA vem para complicar, a IA traz credibilidade, a IA traz escala. O que é a tua visão de IA dentro do teu jogo, do que dá para ser feito, o que você já está fazendo e o que pretende implementar? Show. Vamos lá. Vamos primeiro para os clientes, como eu já citei, a gente já tem a IA há 2 anos e meio, como muito... Eu até olhei, quando eu cadastrei a primeira vez o ChatGPT, foi menos de 2 anos e meio. Então, Gustavo, eu tenho uma empresa de IA antes de sequer ter assinado o ChatGPT. Caraca. Então, isso eu até desafio todo mundo a olhar, quando assinou a primeira vez um ChatGPT da vida, geralmente foi há menos de 2 anos. Ou seja, então eu estou fazendo isso há muito tempo, de implementando IA para clientes, de testando, e cara, não foi nada me deixou milionário que eu achei que eu ia ficar, mas não... Não foi por causa disso. Não foi por causa disso. Realmente, tanto que a gente agregou realmente como assessoria, como acompanhamento da assessoria. Então, para o cliente final, a gente já tem a IA e já estava... Nosso objetivo é que o advogado cuide apenas do relacionamento e da audiência. Só isso eu quero... O meu cliente advogado, ele só vai fazer relacionamento e audiência. Isso até o final do ano de 2026, com o trabalho que a gente está fazendo. Ainda não está tudo pronto, eu nem posso revelar tudo, mas até o final do ano... Tem concorrente muito perto aqui. Então, até o final do ano, praticamente, meu cliente só vai cuidar do relacionamento da audiência. Legal. Quanto internamente, como empresa, como a gente montou muitos processos, os processos eles já vinham por meio de automação, até mesmo antes da era da IA. Sim. Então, a gente já tinha, uma coisa que eu tinha de visão, era exatamente esse negócio de automação. Esse negócio de fazer mais processos repetitivos por meio de automações antes mesmo de IA. Então, primeiro, antes de falar sobre IA, falar de automação. O que pode ser automatizado, o que pode ser cruzado, o que pode pegar a informação de um e trazer para outro, o que você pode cruzar de informação, certo? Sim. O que você pode aproveitar de onde está, de um lugar para outro, enfim, automação. A partir do momento que você automatizou, agora sim você consegue colocar IA para muitas coisas melhores. Até porque as pessoas querem colocar IA sem nem saber o que quer com IA. Às vezes vai lá no ChatGPT e fala, faz uma petição inicial, mas você não deu contexto, você não falou o que tu quer, cadê o documento, quem é o cliente, enfim. Sim. E isso é um exemplo do advogado, mas o empresário faz muito isso. Total. Que a IA execute uma função sem saber se tem processo, sem qual é o processo, qual é a execução, qual é o contexto, para que tu quer. A gente baixa até muito nessa tecla, né? Utilizar IA sem processo é escalar problema e não solução. Exato. Então, é muito sobre isso realmente, porque senão, mano, você não sabe o que você tá fazendo e vai pedir pra IA, ela vai alucinar. E aí a culpa é dela ou a culpa é sua? Tá ligado? Única e exclusivamente sua, sem sombra de dúvidas. Cada vez mais ela tá tentando não alucinar com gente burra, mas é difícil. Sim. Gente burra é muito difícil. Então, assim, é um processo de entender. Até eu tava gravando um podcast antes e eu bati muito na tecla. Por que a gente consegue implementar de carnaval pra cá, que deu 1 mês e meio, 8 sistemas? Porque eu tenho 10 anos de experiência com a área de tecnologia, principalmente falando sobre regras de negócio. Eu não era nem o dev, eu era o cara que fazia a conexão entre devs e o time final. Então eu falava de regras de negócio. Então hoje eu só preciso falar para IA regras de negócio e ela é o dev sênior desenvolvendo para mim. Mas eu sei que eu tenho camada de segurança, eu sei o que precisa dentro de um sistema e, obviamente, isso facilita para que eu saiba o que pedir para ela. Agora, se eu não soubesse nada disso, fudeu. Essa é a mais pura realidade. Porque eu ia pedir qualquer coisa aleatória, ela ia me entregar um negócio que, no primeiro instante, tu ia roubar todos os meus leads porque era fácil de quebrar e fazer um injection e fazer um sistema cagado, famoso pastelzinho de vento. Mas, assim, legal. E assim, uma coisa que eu percebi do que tu tem falado dentro de questão das tuas automações. Por tu ter essa quantidade de automações, tu acredita que IA hoje nem é tão interessante para o teu processo interno
por já ter tudo isso automatizado há muito tempo? Como é que tu tem essa visão? Não, na verdade, a IA elas vem evoluindo muito, principalmente a gente está passando na data desse podcast, praticamente na última semana mudou um monte de coisa. Então, em uma semana mudou muito. Então, eu não posso dizer nunca que a IA não vai fazer o que os processos tão bem redondos, tão bem prontos que nossos processos atuais e fazer melhor. Então, eu só acreditava que ali nos primeiros 1 ano houve muita empolgação e não fazia tão bem quanto um humano faria. Às vezes demorava até mais, às vezes até uma automação demorava mais do que humanos, do que processos humanos. Até li no livro do... Oh, meu Deus, fugiu o nome agora. Mas enfim, depois eu recordar eu falo. Que era justamente de às vezes, desautomatizar as coisas. Porque a gente acaba querendo automatizar tudo, querendo colocar IA em tudo, e às vezes a gente consegue fazer até mais rápido do que as automações e IA. Com toda certeza. Não sempre deve ser IA e automação, mas conforme a evolução da IA... É um processo repetitivo, mano, tem que cair para isso. Não é um processo repetitivo, é uma coisa isolada. Exato. É regra, cai para IA. É exceção, não cai para IA. Exato. Para mim, essa é a tomada de decisão mais simples. Perfeitamente. Marlon, e lá? O que vocês estão implementando de IA? O que vocês estão olhando? Tanto a parte externa quanto a parte interna. Externa, cliente, interna dentro da agência. Cara, cliente, parte externa, principalmente, que nem o Gustavo falou, questão de atendimento. Como tem muita dificuldade no comercial, a primeira coisa que vai facilitar é isso. E hoje já tem vários sistemas que entregam um atendimento que não é tão legal, tá ligado? Tipo, com todo respeito, não peguei ninguém do teu sistema ainda, mas, pô, tem uns caras que a gente compete no mercado que os malucos mandam uns textos desse tamanho assim pra um lead, pô. Lead, a gente que tem um pouco mais de conhecimento não lê tudo aquilo, imagina um cara que trabalha no chão de fábrica, tu acha que ele vai ler um monte de texto? E aí ferra todo o comercial do cara. Então, a primeira coisa que a gente entrou foi nisso, né? Como a gente não tem esse conhecimento tão aprofundado no jurídico quanto o Gustavo, por ser advogado, a gente preferiu ficar só nesse campo e agir com mais maestria nisso, comercial e marketing. E dentro da agência mesmo, a nossa principal dificuldade até então era escalar com os gestores. Então, fazer os gestores conseguirem absorver muito mais demanda. Sim. E agora começou a querer ali ter um trabalho um pouco mais eficiente, né? Então, a gente consegue sair de um gestor de atender com qualidade acho que eles devem estar atendendo agora uns 17 a 20, para quem sabe daqui uns 6 meses atender 50 a 100. E eles saírem do papel de operação de gestão, do operacional da gestão de tráfego, para auxiliar o cliente, entender mais o produto dele e tudo mais, e bolar a estratégia para executar tudo. Que essa é a principal dificuldade em trazer muita gente, o cara descaralhar na qualidade. Aí não consegue analisar uma métrica, não consegue fazer nada, entrega um lead mais ou menos para um, mais ou menos para outro, baixa a qualidade de todo mundo. Então, principalmente nisso. E relacionado também internamente, agora a gente está montando um ERP, se eu não me engano é assim o nome, onde a gente vai ter para mim é uma parada nova isso daí, onde a gente vai ter todos os dados da agência e vai ter uma IA plugada nisso, consultando todos os dados da agência e me dando ideia, porque, pô, querendo ou não, eu trabalhei em poucas empresas, na época de CLT, eu fiquei 4 anos trabalhando em obra, e todas as empresas que eu trabalhei eram, com todo respeito, se tiver algum ex-patrão meu assistindo, mas eram extremamente desorganizadas e ruins. Pô. Tanto que até hoje elas estão do mesmo tamanho que era quando eu saía 5 anos atrás. Sim. Então é muito bizarro. Eu não tenho essa malícia de mercado. Tô aprendendo muita coisa agora. Então, pô, eu tenho uma IA que eu posso dizer, cara... O que é que tu aprendeu, cara? Me passa o contato desse cara, quero saber. Nem te conto. Ter uma IA onde eu consigo pedir para ela, cara, assim como esses CEOs aqui, que você já tá treinada como a gente, dá uma analisada em todas essas métricas e me dá ideia do que eu posso fazer para melhorar a margem da agência, melhorar o NPS, melhorar não sei o que, melhorar métricas principais, como é que eu posso trazer mais cliente, me dá alguma ideia. E aí a IA vai ter toda a minha base de dados, que é minha, vai comparar mercado e vai trazer para mim uma pá de ideia, e aí só sair implementando que nem um maluco. E aí executar o mais rápido possível. Eu acho que essa é a principal frente. Boa. Até para contextualizar, tá? A gente brinca aqui só para você entender um pouquinho do bastidor. O Marlon já tá no 3º produto da empresa dependente, já é nosso cliente há acho que 1 ano e meio, mais ou menos. Acho que desde... Não, pô, acho que nem faz 1 ano e meio. Não? Não lembro se eu entrei em 24 ou 25 agora, acho que foi 24, né?
Eu acho que foi 25, mas não tenho certeza. Enfim. E o Marlon, ele começou lá com a gente com 50 mil de faturamento. Hoje ele já tá batendo aí, acho que quase 400, se já não chegou em 400. E tá entrando para um nível de escala muito legal agora, porque ele tá vendo outras possibilidades na nossa consultoria, que a gente ensina para ele a criar sistemas, desenvolver sistemas e poder ofertar isso tanto para o time interno, para otimizar, por exemplo, um gestor de tráfego de 20 para 100 contas com mais qualidade do que antes, por incrível que pareça, quanto também na parte do ERP para auxílio de tomada de decisão, saber os próximos caminhos. A gente, inclusive, criou um quadro de conselheiros, um board de conselho com o IA para auxiliar ele em tomada de decisão, board de conselho de cibersegurança, um board de conselho de branding, por aí vai, para que ele realmente tenha o tempo inteiro, 24/7, equipes auxiliando ele em diversas tomadas de decisões, inclusive em ações o tempo todo para a empresa. Então, isso muda totalmente o jogo num nível estratosférico. Eu até estava conversando um pouco antes, a gente, por exemplo, diminuiu em 84% do nosso time em menos de 2 meses. Porque a gente é escroto? Na realidade, não. É porque não fazia mais sentido, as pessoas se tornaram obsoletas, é como se fosse um museu. Quem é operacional e quem é tático tá rodando, só tá ficando quem é estratégico e manja de cloud code, sabe trabalhar com IA e é excelente tomador de decisão. Então, se você não tá utilizando nada disso hoje, já não é mais hype, já é realidade, já tem empresas de bilhão que tava vendendo ali o famoso Monjauro GLP-1, utilizando exclusivamente 2 pessoas na empresa e todo o resto IA. E uma empresa bilionária. Então, se você acredita que isso é futuro, você já está no passado. Toma muito cuidado para você não ser ultrapassado, tá? Isso é bem importante aqui, por isso estou falando com você diretamente. Beleza, meus lindos. Uma das coisas que eu mais faço quando eu vou falar de IA e mostrar para a galera sobre IA é literalmente uma coisa chamada Marketing Research. O que isso significa? É uma skill que eu tenho lá, que ele faz pesquisa de mercado, pesquisa de marketing de mercado. E eu dou um pequeno prompt para ele, sei lá, 4, 5 linhas, dizendo para ele o que é a empresa do cara, dando um pouco mais de detalhe, dando um pouco mais de contexto, e digo, irmão, me traz o que mais eu posso vender para esse cara dentro da área de tecnologia. Esse cliente desse meu brother. Normalmente ele me lista 5 softwares, e com o tempo de implementação de cada um desses softwares, com o que em cada um dos tempos, de 1 a 3 meses tu vai ter que ter esse resultado, esse KPI, de 3 a 6 meses esse resultado, esse KPI, de 6 a 9 meses isso daqui, depois de 1 ano isso daqui, e aí você vai estar com esse MRR referente a tudo isso daqui que você fez, disso, e o seu lead vai aumentar o LTV dele para tanto, e você vai diminuir o seu churn para tanto. É tão foda as informações que tu fica, cara, como ele gerou isso em 10 minutos? Então tu fica paralisado no nível de informação e no nível de discrepância para olhar para isso. Só que, na minha visão, isso tudo só acontece e você só consegue olhar quando você está com a sua empresa independente, porque você tem tempo para pensar no estratégico. Se você está preocupado com tráfego, com um CS, com um operacional, com um tático, você está fudido. Uma venda, um não sei o quê, você está fudido, não tem mágica, você não tem tempo para pensar em fazer a sua empresa crescer. Está fazendo ela funcionar, você não está fazendo ela crescer. Tendo em vista isso tudo, falando de marketing research, falando um pouco mais de IA, o que você enxerga, Gustavo, que é o teu próximo passo dentro desse mundo de IA, tanto para tua empresa interna quanto para tua empresa externa? Show. Bom, para externa, como eu disse, nosso foco até 2026 ali já é concorrer com as bigs de tecnologia jurídica. Tá. Então a gente está saindo do mercado de agência, ou não, na verdade não vai sair, porque vamos continuar com a prestação de serviço. Claro. Eu até digo assim, nunca perca a sua essência. Algo te trouxe até aqui e você deve manter essa essência viva. Perfeito. Mas o meu foco de construção é realmente agora o software, que já existia, mas numa versão 2, onde realmente eu vou ter modular tudo aquilo que o advogado precisa, desde uma coisa que nenhuma agência, nenhum software faz, que é desde a captação. Uhum. Todo software está pós contrato fechado. Sim. Os softwares, os bigs, né? Os menores, eles focam ali agora no pré. Mas os bigs do mercado jurídico, eles só focam depois que o contrato está fechado. Tem um CRMzinho fuleiro ali, alguma coisa aqui, mas que ninguém usa, assim, é 1 em 1 milhão que usa aqueles pré. E é algo que a gente é muito bom. Então a gente já venceu essa etapa. A gente já venceu o pré-atendimento,
A gente já venceu o CRM, a gente já venceu toda essa jornada até o contrato fechado. Então, a minha jornada agora é pós-contrato fechado. O que eu posso ajudar mais o advogado agora? E aí, até o final de 2026, nossa ideia é realmente estar concorrendo com essas bigs empresas do mercado jurídico. Então, externamente, e logo... Então, tu vira uma empresa de tecnologia com força para jurídico. Tu deixa de ser marketing jurídico e vira um SaaS de jurídico, exemplo. Exato. Talvez até mais que um SaaS ali, ideia. E aí, a ideia realmente é trazer todos os problemas que o advogado pode ter dentro da plataforma. Perfeito. Dentro dali do nosso sistema. Então, é isso que eu tô gastando energia e tô gastando muito dinheiro também. Porque como é dev, mano, oh meu Deus. Ô bichinho bom que come dinheiro, né? E aí, até trazendo a sua fala anterior, que a gente também demitiu bastante pessoas, demitimos 11 pessoas, só que a folha de pagamento não baixou, sabe por quê? Porque as pessoas que a gente repôs ou a gente contratou, a gente começou a pagar mais. Sim. Porque as pessoas boas, a gente preferiu pagar mais caro pro cara que sabe usar o sistema, que sabe fazer mais, que sabe se relacionar melhor. Então, a folha de pagamento não diminuiu tanto. A gente não diminuiu a folha, mas diminuiu a quantidade de pessoas. Sim. E quando diminui a quantidade de pessoas, é menos pessoas para administrar. Muito mais fácil de gerenciar e muito maior a performance por padrão. E aí a gente está agora pegando muita gente melhor, ou até mesmo não pegando, sim, as pessoas que já estavam internamente e pagando melhor para essas pessoas, eliminando graças às automações de IA. Massa. Então, se a pessoa que só faz apertação de botão, a pessoa que é muito insignificante, ela até entra, mas se ela não se desenvolver, como até passei para você, que a gente dá treinamento de IA dentro da empresa, a gente paga a hora do cara, paga o salário do cara, e dentro dessa hora a gente dá 1 hora de treinamento, eu tô pagando para você aprender sobre IA. E o cara não se desenvolve nisso, mano, ele tem que sair, cara. Com toda certeza. Entendeu? Se o cara não se desenvolve no mínimo que a gente tá pagando para ele aprender, e não tô fazendo pós-horário, não tô dando no sábado para ele, eu não tô dando um curso para ele ver, não. Eu tô dando do horário de trabalho. O famoso conhecimento remunerado, né? Exato. E o cara não se desenvolver, ele tem que sair mesmo. E o cara que se desenvolver, que tiver uma ideia, tiver um insight, tiver uma mudança, a gente paga mais pra esse cara. Da hora. Marlon. Cara, ótima pergunta, a próxima fase. Até é uma coisa que a gente tá começando a pensar tem pouco tempo. E eu acho que a gente vai pro lado um pouco contrário até do Gustavo. O Gustavo ele vai para o lance de SaaS para resolver problemas ainda relacionado a marketing e venda. E, cara, pensei muito relacionado, eu e o Esdras principalmente, a outros problemas que o advogado tem. E, cara, advogado ele é um ótimo advogado. Mas como empresário, pro cara se desenvolver, normalmente ele é ruim. Normalmente ele é ruim, tanto que são poucos escritórios que têm um faturamento, né, mais elevado. Então, muito provavelmente a gente vai pro lado de, ajudar o cara a contratar melhor, ajudar o cara a estabelecer processo, que foi uma parada que a gente aprendeu muito bem. A gente aprendeu muito bem, a gente conseguiu trazer pra dentro da agência, a gente tem uma contratação eficiente pra caramba. Sim. Tivemos pouquíssimos problemas com colaborador depois que a gente aprendeu a contratar. A gente já conseguiu ajudar alguns outros escritórios que são mais próximos da gente, estão mais tempo, dando algumas dicas, algumas consultorias de graça mesmo. A gente viu que é uma coisa que agrega valor. Então, provavelmente, a gente vai pra esse lado, em ajudar cada vez mais advogados a se transformarem em empresários da advocacia. Porque, assim, apesar da IA também vai trazer muita coisa pra dentro da advocacia, porque, advocacia é tudo escrita, né? Então, se a IA, sabe ler, ela sabe peticionar. Sim. Se ela sabe peticionar, ela vai saber fazer uma petição milhões de vezes melhor que um estagiário. Então, logo, o estagiário vai estar só apertando o enter. Os dados são públicos, estão na internet. Tá tudo público, exatamente. Então, a IA vai substituir muita coisa. Mas, contudo, entretanto, porém, ele ainda vai ter que aprender em algum lugar ter cabeça de empresário. E, como a gente aprendeu na raça, infelizmente a gente não teve experiência como CLT e tudo mais pra, tem uma empresa grande que eu trabalhava, era da hora isso daqui. Não era pura bagunça e desorganização. Sim. Então, como a gente aprendeu muita coisa na raça, muita coisa com consultoria e tudo mais, a gente quer começar a passar isso pros advogados também. E aí, cara, a gente consegue transformar mais advogados em empresários, o empresário da advocacia ganha mais, a gente tem mais clientes para pagar mais pra gente. Porque a IA já tá num nível que vai ajudar as agências a atender muito mais clientes com muito mais qualidade. Mas isso até chegar ao nível de ficar fácil pro advogado parar de advogar e mexer com marketing, muitas vezes ele nem vai querer, ele vai preferir delegar, vai demorar um tempo ainda. Então a gente vai continuar abocanhando esse mercado e é isso aí. Perfeito. Ok, entendi um pouco dos movimentos de vocês, isso é legal. E aí a minha pergunta é, tendo em vista toda essa questão de
Eu vou ir para o desenvolvimento do advogado de um lado e do outro lado eu vou solucionar todo o problema dele desde pré-venda até pós-venda. Querendo ou não, olhando aqui, se eu tivesse que analisar, vocês seriam sistemas complementares. Sim, talvez no futuro, Quem sabe? muito próximo, a gente realmente vai ser sistemas complementares, sim. Tendo em vista que nesse futuro próximo são sistemas complementares um ao outro, como que vocês enxergam o modelo de parceria entre SaaS, entre tecnologias, entre parceiros de outras coisas de mercado? Como que vocês acham? Porque, assim, é impossível uma empresa abraçar tudo. Inviável, não tem como. Então, existe muita coisa que a galera chama de drop as a service. Eu indico o seu serviço e eu ganho comissão por isso. Como que vocês enxergam isso dentro da empresa de vocês hoje? Vocês têm esse tipo de galera? Não tem? Ganham comissionamento? Como é que funciona esse ecossistema como um todo? Bom, infelizmente não temos nada. Minha jornada ali de dono de agência, ela veio totalmente interna. Tipo, não tive padrinho. Na verdade, eu até para entrar nesse mercado digital... eu demorei para acessar pessoas, ou seja, a bolha. Eu era da bolha jurídica. Sim. E essa bolha jurídica era muito ruim empresarialmente e continua sendo, pelo visto. E aí eu sempre fui um leitor muito, muito nato, assim. Nato, na verdade, sempre não, que eu comecei a ler com 20 e poucos anos. Tá. Até para o pessoal achar que isso vem de fábrica, não. Eu realmente aprendi a aprender a ler. E todo o desenvolvimento que eu fiz de conhecimento veio por base das leituras. Então eu demorei muito para acessar a bolha, para acessar as pessoas. E aí, o que acontece? Como eu demorei para acessar essas bolhas, então eu criei toda a minha empresa independente. Então, tipo, sem depender de outras pessoas, sem depender de indicação. Tanto que eu fazia tráfego pago pro meu escritório em 2017, 2018. Sim. Quando ninguém tava fazendo. Por quê? Porque eu não tinha pessoas para me indicar. Não conhecia ninguém para fazer isso por ti. E eu tava morando em uma cidade de onde eu não nasci. Eu nasci em Ribeirão Preto e tava morando em Belém do Pará. Então, até os conhecimentos não chegavam tão bem quando você nasce numa cidade e está ali desde sempre. Então, como advogado, eu falei, cara, tem que surgir. E aí a agência, ela surgiu também totalmente independente, sem ajuda. E hoje, eu nunca tive uma proposta, pelo menos nunca tive uma proposta decente, né? Porque... proposta aparece, é cada coisa. Eu nunca tive uma proposta... realmente que agregasse, tipo assim, ou é muito insignificante ao ponto de gastar muita energia para pouquíssimo volume de cliente ou algo do tipo, ou era uma proposta totalmente, tipo assim, me indica teus clientes aí, eu sou contador, me indica teus clientes aí, e tipo assim, beleza, mas o que eu ganho? Não, indica aí que a gente vê lá depois como é que a gente vai fazer. Foi, tipo, não tem, sabe? Sem fundamento, não tem fundamento. Então, até hoje, nunca cessou, para mim, alguém trazendo uma boa forma de trabalhar conjuntamente, entendeu? Saquei. E eu, já no meu software, eu até disponibilizei, antes da era do no-code, né? Eu disponibilizei ali os afiliados para ele. Então, outras agências chegaram a vender a outra agência jurídica vendia meu software, tanto que eu criei com outro nome justamente para poder permitir isso, né? Vendia a Jussia, que era o software que eu tenho, como acesso a deles, e eles ganhavam 30% ali recorrentes da mensalidade do cliente. Show, ajudava todo mundo. Eu ganho 70%, abato meus custos, e a pessoa ganha 30% limpo. Tá todo mundo feliz. Perfeito. Entendeu? E o cliente vai receber um software bom. Então, é o máximo que eu trabalhei mas logo, como agora com a era do no-code, cada um tá meio que fazendo o seu próprio ali, ou algo do tipo, a gente até parou de olhar muito para esse canal de afiliado, e começou a olhar mais para internamente mesmo. Então, hoje, respondendo a pergunta, não é que eu não veja. Nunca foi claro algo bom, positivo para mim. Perfeito. Tá. Cara, eu acho que eu tô na mesa da dele. Eu comecei a conhecer agora. Porque também, surgiu umas aí desse negócio de contador. Tem contador especialista em advogado. Me indica teus clientes. Tá, e aí? Como é que a gente vai ficar? A gente vê. Porra, daí A gente vê é foda. A gente vê é foda, A gente vê é foda. E já surgiu outras oportunidades de software de atendimento, mas que a gente indicava e acabava, como a usabilidade não era tão interessante, o cara ficava pouco tempo e ficava pistola com a gente. Aí a gente parou de indicar. Entendeu? A gente parou de indicar e falou assim, cara, dá uma arrumada nisso daí e vamos... E aí a gente volta porque a gente quer implementar, teu produto é bom e tudo mais, mas a usabilidade tá muito complexa. E, depois trocando ideia até contigo, eu comecei a enxergar
essa coisa de indicação com outros olhos. Porque eu não tinha também uma ideia, pô, de negócio, de fazer, plugar várias coisas, pegar o meu cliente, utilizar a minha base para oferecer para outras pessoas. E aí a gente começou com coisinhas que a gente já, pô, landing page, a gente faz a parte do Grid Pages lá, que a gente pega, esqueci o nome agora, afiliado, servidores e tudo mais. Isso aqui a gente já começou a pegar, mas também não de forma muito efetiva. Tipo, pô, tem vários parceiros, um hub aqui, qualquer coisa que tu precisar, eu tenho alguém para te indicar e aí acaba entrando alguma coisa dentro da agência. Isso também começando agora. Só agora que tu falou de hospedagem, eu lembrei, a gente indica uma hospedagem e a gente nunca tinha sacado, quase um ano indicando ela, indicamos assim, porque o cliente vem fazer a landing page, a gente precisa de uma hospedagem, indica essa, indica com o nosso link, não tinha $10.000. Caramba, nem queria. Aí ficou um tempão. Porra, logo agora que o dólar tá em baixa, porra. Aí essa cara. Logo na minha vez. Porra. Aí a gente sacou. Opa, deu uma clareada, sabe? Quase mais de 2 anos indicando, aí a gente viu, tava lá. Deu trabalhão pra receber, porque tinha que fazer uma conta internacional e tal, mas, pô, a gente fez o trabalho. A gente recebeu. Felicidade. Deu trabalhão, mas $10.000. Cara, legal. Assim, só para vocês entenderem, hoje dentro da empresa independente a gente tem muitos serviços desses de Drop as a Service, porque o cliente precisa de fábrica, meu cliente precisa de logística, meu cliente precisa de alguém que faça um site, meu cliente precisa de alguém... O cliente precisa de uma infinidade de coisas para ter o resultado que ele espera. E aí, obviamente, quanto mais ele precisava, mais parceiros eu fui adquirindo e eu fecho hoje a grande maioria dos meus parceiros com 15% de comissionamento. Dependendo do parceiro, por exemplo, a fábrica, ele não tem como me dar uma margem de 15%, eu fecho em 5%. Então, eu tenho modelos de comissionamento por padrão 15% na grande maioria das coisas. Em algumas coisas que não tem como, que eu sei que eu vou estar matando o negócio do cara ou botando um preço muito caro que vai ficar inviável para o meu cliente, que a conta não vai fechar, e aí eu diminuo ali naquele cenário. Cara, com isso, a gente tem hoje todos os custos de folha salarial e de todos os custos de ferramentaria da empresa pagos só com as indicações. Todo mês. Então, eu já começo com qualquer venda sendo lucro. Por quê? Porque eu não preciso vender para pagar custo. E aí tu já te dá uma paz, já te dá uma tranquilidade, uma comodidade para tu buscar o resultado e até poder ousar mais e criar coisas novas. Então, recomendo muito olhar para isso com muito carinho. Eu não sei o que ofertar. Olha só, tem uma coisa chamada inteligência artificial. Ele é um negócio incrível, que se você perguntar, tenho esse tipo de cliente, que ele faz esse tipo de coisa, o que eu posso ofertar para ele? Me liste 25 coisas. Ele vai listar, e aí você vai ver, dentro dessas 25, eu gostei dessas 5, dentro dessas 5, quem são as melhores empresas de mercado, melhor arrancada com NPS melhor. Vai lá, bota alguém para executar isso aí, fechar as parcerias e pau na máquina. Então, mano, isso gera muita grana e que... às vezes a gente pensa, vou abraçar tudo, eu vou fazer tudo, e obviamente a conta não fecha, a parada não faz nenhum sentido. Não tem por que você fugir do seu core, sendo que você pode indicar um parceiro que é bom e que vai fazer todo o core daquilo específico que o teu cliente precisa por você. Não, e até o custo interno aumenta muito. Às vezes a pessoa quer abraçar coisas e, pô, eu vou montar um sistema aqui de pré-atendimento de IA, por exemplo. Pô, só que aí tu vai ter que colocar um dev. Aí você vai ter que montar um suporte. E não sei o quê. Aí quando tu vê o custo, tu tem algo interno, mas se tu pegasse de outra pessoa, talvez é 100%. Embora, já era. Nossa Senhora. Então, eu digo por experiência, né? A gente realmente quer fazer tudo lá internamente. E assim, se eu parasse de fazer tudo internamente e começasse a aproveitar mais as parcerias, eu com certeza ganharia muito mais dinheiro no lucro do que realmente se eu continuar fazendo o que eu faço hoje, de ir internalizando tudo. Perfeito. E aí, cara, é achar também parceiros bons. Sim. Né? Parceiros bons. Eu acho que essa é a coisa mais complexa, é achar pessoas boas pra te ajudar. Sim. Porque às vezes tu tem aquele cliente, por exemplo, tem aquele cliente que tá 2 anos, né? Teu negócio nem é tanto de LTV, mas pô, tem uma galera que tá 2, 4 anos. É o cliente que tu já tem um pouco mais de apego. Aí tu indica um cara, o cara vai lá e faz um serviço totalmente cagado. Aí o cliente vem pra ti. Pô, Marlon, pô, Gustavo, aquele cara que tu me indicou só pela glória, pô, não consegui fazer absolutamente nada e ainda perdi dinheiro. E aí tu se ferra. Então, achar bons parceiros... Eu digo até por experiência, eu tenho uma contabilidade, me indicou um advogado, vou ver se pode, o advogado deles, eu tenho tanto advogado na minha base, não entregou nada de serviço pra mim, e agora eu tô com vontade de encerrar o trabalho dos dois. Puta que pariu, tanto da contabilidade quanto do advogado. Do advogado. Pô, cara, isso é muito complexo, muito complexo. E tipo assim, o que que tu... Caramba, agora até fugiu. O que que tu ia fazer com esse advogado? Era parte de imposto, parte de quê?
Bom, quando virou ali o ano, né, da virada do ano, veio muito, a mudança tributária foi tão grande que aí a gente contratou o advogado para fazer as coisas relacionadas a tributos. Então, a gente estava verificando se mudava a empresa parcialmente ou abria uma empresa fora do país, Paraguai, Uruguai, ou algo do tipo, e tudo para reequilibrar a quantidade de tributos, né? Porque a gente, como empresário, está o tempo todo nesse dilema. O lucro está aqui, aí de repente aparece um tributo de 12%, e aí tu tira 12% da tua folha, porque hoje eu invisto quase 100 mil em tráfego mensal, e quase não, investi 100 mil em tráfego, e aí eu pago 12.500 a mais, que eu não pagava em dezembro. Como é que, tipo assim, esse 12.500 já era? Vai pro CAC, vai pro... E aí eu contratei um escritório de advocacia que a ideia era eles me trazer soluções. Tipo, a ideia era assim, eu tô com um problema X e eu quero a solução para esse problema. Ficou do mesmo jeito. Então, continuo com o problema e sem solução. Puta Entendeu? merda. Então, aí, infelizmente, tantos advogados, não escolhi mal o advogado que eu selecionei ali. Cara, e será que pra gente que é de prestação de serviço tem saída pra esse bagulho de imposto? Porque assim, a de infoprodução eu já vi, tem várias saídas, fábrica, quem vende algum produto específico. Agora, pra prestação de serviço baixar imposto, é muito difícil, bicho. Cara, tem soluções sim, são poucas, mas existe, como por exemplo, você que está fazendo a questão de entregar e-books, entregar uma plataforma de conhecimento, conseguir parar de pagar 100% de serviço e distribuir esse parcialmente em outros custos, como e-books ou algo do tipo. Então, basicamente, existem algumas soluções, mas é difícil na prestação de serviço fazer esse modelo muito rápido, né? Tem que ser muito gradual. Entendi. Pra mim, tudo que eu já pesquisei ali, já tentei também com um advogado trocar uma ideia pra ele estabelecer um plano, ele olhou e falou, cara, tamo junto, não tem o que fazer. Entendeu? Não, e aí aquele negócio, inclusive foi uma frase que eu escutei hoje, é mais fácil a gente fazer 10 mil a mais do que tentar economizar 10 mil. Muitas vezes é exatamente isso, tem um custo que a conta não fecha, não vale a pena tu ficar perdendo tempo com aquilo, de novo, sobre a energia gasta. Eu sempre bato na tecla com o meu cliente, beleza, irmão, tu tem essas 25 tarefas para serem executadas. Olha dentro da tua semana, na tua weekly, e diz qual que é o 0,8% das ações que vão gerar os 52% dos resultados. 80-20 do 80-20. Qual que é a única coisa que vai gerar mais resultado dentro de todas essas 25? Eu não sei. Aí olha só que legal, eu tenho um agente que você vai botar todas as suas demandas com o contexto da sua empresa e ele vai te dizer. Caso você não saiba, ele facilita isso para você. Porque sempre tem. Sempre tem. Se você não sabe, ok, é falta de conhecimento seu e tudo bem, você está aprendendo. Agora, sempre existe, e se você ficar desperdiçando energia aonde não deve, com toda a certeza absoluta, você está matando a sua empresa semana a semana, mês a mês, e isso impacta num resultado retardado. A gente, por exemplo, dentro do mundo de logística, conseguiu despencar o mundo de imposto, mas isso fazia muito sentido para o mundo de logística. Já na empresa de call center, eu fui olhar para isso e disse, cara, a conta não fecha. Bota 3 andares de call center aqui na porra de Charqueadas, bota a galera para trabalhar aqui e pau na máquina dentro da holding lá e não vamos olhar para isso agora. Vamos criar uma empresa isolada, porque daí ela não entra no custo total, ela vai ter um custo menor de faixa ali de imposto e vida que segue. Ela presta serviço pra gente e presta serviço para os nossos clientes. E é isso. Então a gente fez esse modelo de, às vezes, isolar algum serviço que eu presto, criando uma empresa parceira e elas se prestam um serviço e aí funciona. Então, quando isso eu fiz de pensar em uma holding que me abastece uma empresa grande, para mim funcionou. Porque ao invés de eu botar todo o faturamento numa empresa só e aumentar o meu custo, eu separei em várias microempresas, microserviços e criei uma holding. E aí isso facilitou. Então o custo despencou. Então é isso. Tem solução? Tem. Só que qual é o gasto de energia? Porque, por exemplo, agora a gente está por exemplo, vamos dizer que essa aqui é uma reunião de diretoria. A gente está gastando quanto tempo para economizar quanto de imposto? Sim. Agora, mesma reunião, vamos montar produto, vamos montar agora, fazer mais comercial, vamos montar um novo canal de aquisição. Vamos aumentar em 25% o faturamento vendendo para base. Então, e aí sim... Esse gasto de energia, às vezes, não tem mais. Chegamos num ponto onde os produtos estão bons, tá aqui, não estamos enxergando mais. Vamos ver lá o tributo agora? Vamos jogar. Aí sim, a gente fez muito isso. Por exemplo, a gente nunca repassava a tarifa do cartão para o cliente, a tarifinha do cartão lá. Então, se o cliente escolhesse Pix ou cartão,
pagava o mesmo valor. Aí, de repente, a gente começou a mudar isso. Falei, beleza, se pagar no Pix e no boleto é X, se pagar no cartão é 3,5, eu não falo 3,5, eu falo o valor, né? E vai ficar tal valor. Já tem até uma calculadora automática lá para dizer qual é o valor que o cara vai ficar. Aí o cara opta. Mas aí eu comecei a perceber que só com essa mudancinha começou a entrar 2, 3, 5, 10 mil a mais por mês. Mas foi uma solução simples para um problema complexo. Agora, um problema complexo com uma solução extremamente complexa, vamos gastar energia com soluções mais... Coisa mais simples. Simples. Perfeito. Isso é base de qualquer empresário e que, infelizmente, a maioria não tem. E aí, quando a gente começa a olhar para várias... Por exemplo, dentro da empresa dependente, nós temos uma metodologia criada de 297 páginas e tal, que a gente tem um modelo de como a gente enxerga que deve funcionar uma empresa independente e ponto. É o que a gente defende e o que a gente olha. Você estava conversando com o Marlon, nossa metodologia ela é baseada em 5 pilares. Estruturação, depois vem a parte de contratação, formação de times, depois a formação de lideranças e, por último, por si só, aí vem a parte de gestão de projetos para orquestrar isso tudo. Com esses 5 pilares bem orquestrados, obviamente, hoje a gente faz tudo com IA e facilita muito a vida do cara para ele não ter que ficar estudando e aprendendo, é tudo muito mais prático, já com o sistema pronto. Aí ele consegue tornar a empresa dependente, criar outros negócios, escalar mais a empresa, etc, etc, etc. Mas, na nossa opinião, isso é a base de tudo. Tendo em vista que, para nós, a gente enxerga isso... Eu sei que tu botou muito colaborador e tu também estava me falando que você botou muitos diretores, trouxe caras caros para poder fazer a operação girar. Tu tem, de alguma forma, hoje, uma empresa dependente, porque o teu foco está muito mais em fazer conteúdo e reuniões com a tua diretoria para trazer sempre novas bases de conteúdo, novos clientes aqui, para que a galera inteira trabalhe e tu, inclusive, possa ter tempo para criar a ideia de um software, a ideia de outras coisas. Qual que é o real trampo do Gustavo hoje dentro da Mega? Bom, é engraçado falar isso. Faz algum tempo já que me aposentaram, né? E aí... Não. Tu não vale a pena mais pra empresa. Obrigado, Gustavo. Não, realmente faz mais ou menos um ano, acho, que eu já não tenho função, que eu já não tenho cargo. Sim. Tipo, o meu cargo é presidente, mas tem um CEO. Então, por mais que ele que determina as decisões finais. Então, o CEO que determina tudo. Eu peço autorização para ele. Eu peço autorização até de retirada de lucro, às vezes. Posso tirar tanto? Posso tirar mais 30 mil? Então, realmente, hoje, a empresa é totalmente independente, totalmente. Eu comecei muito isso desde muito cedo, delegando. Eu sempre fui muito bom de delegar. Sim. Eu tenho até uma foto no meu Instagram que era numa mesinha ridícula, feia. Meu armário era uma stand e o meu guarda-roupa era só uma arara. E nesta foto eu já tinha um colaborador. Caraca. Eu morava numa kitnet, eu já tinha um prestador de serviço para mim. Eu tinha um estagiário na época. Então eu sempre contratei gente para conseguir focar naquilo e continuar crescendo. E eu sempre fui muito bom em delegar as coisas. Então eu deleguei muito bem, fui delegando, fui formando pessoas boas e eu também pesco muito talentos bons. Então, por exemplo, vi que eu tenho um amigo que é muito inteligente, domina uma área e por algum momento ali eu consegui ofertar dar um pitch para ele trabalhar comigo, e depois, consequentemente, ele até ganhou a sociedade, e hoje ele mudou o cenário, porque foi o primeiro gestor de automação, ele mudou toda a automação, que eliminou várias coisas, funções repetitivas. E aí, por um bom salário, ele ficou lá. E aí fui contratando, fui moldando essas pessoas. Hoje, a minha função, é somente visão de negócio. Então, tipo assim, eu sou o que tem mais visão de negócio por ser advogado, por ter essa vivência, por ter construído a empresa. Então, a minha função é dar a visão para a galera. Pessoal, estamos indo para esse caminho, certo? E a segunda função é a imagem. Então, é a produção de conteúdo, é os criativos. Expert. Ele realmente apesar de eu não ser o mais influenciador possível, mas é a minha cara que tá ali pra empresa, é ela que leva... A cara que a gente tem, né? É a mesma coisa que eu falo na empresa dependente. Gente, desculpa, não tinha um rosto tão bonito, mas é o que a gente tem pra hoje, é isso, sabe? Não tem muito o que fazer. Então... Mas, mano, brincadeira à parte, é muito comum um cara que torna a sua empresa dependente se tornar o que a gente chama de CVO, Chief Visionary Officer. Nome do caralho pra dizer o cara que dá a visão da empresa. Sim. Então, eu tenho um amigo meu que o trampo dele, dentro da empresa dele, é viajar o mundo indo em todos os eventos possíveis e imagináveis.
Pica, eu gostei, vou falar com ele aí depois. Fala, Bira, então. Eu tive uma ideia num podcast aqui de CVO, que é o seguinte, eu preciso viajar o mundo agora, pra ver o que os advogados fazem pelo mundo. É um acaso, mas o grande game dele é exatamente esse. Não, funciona. Mano, ele escalou a empresa dele, ele é a maior empresa do nosso mercado de Direct Response, porque ele traz a visão do mundo para dentro da empresa dele no Brasil. E aí ele pega tudo que funciona. Ele, puta, isso daqui é uma ferramenta de Bangkok, que ninguém do Brasil tá usando. E aí o cara trouxe uma ferramenta para cá, que ainda ninguém sabe, depois de 3 anos, usando quietinho na dele, e escala, pessoal, trouxe uma escala gigante para dentro do jogo dele. Foi o primeiro cara a conseguir bater 100 milhões de faturamento em um mês, tá ligado? Dentro do nosso mercado, que hoje é um mercado mega explodido, enfim. Mas é um cara muito bruto e que tu olha pra ele, sabe? Suave e tal. Só que tu olha o Instagram, é o cara viajando pelo mundo inteiro. Sim. E aí ele é o rosto que traz as pessoas pra dentro da empresa, não expert, mas traz o cliente interno, vulgo o colaborador. E isso é muito da hora. E porque, porra, eu vou ter a possibilidade de conversar com o Gustavo, que é um cara do mundo inteiro viajado, que conhece várias culturas e que não sei o quê. Então, até para trazer novos colaboradores, isso é muito foda. Então, às vezes, quando a gente começa a olhar e se portar como um CVO dentro do jogo, muda até as pessoas quererem trabalhar com você, ter experiência com você, para até poder trocar ideia sobre qual é o lugar que você viajou que você mais gostou para tal coisa. Pode parecer besteira, mas isso... eu vou até, dentro de uma escala muito menor, obviamente, é algo que eu já vinha fazendo há muito tempo. Eu tinha até a quarta sabática, o pessoal ama quando eu posto no Stories isso, que é tirar a quarta de folga. No meio da semana, eu paro de trabalhar no Instagram, eles pensam que é o dia todo, mas é meio-dia. Paro de trabalhar até meio-dia. Aí, otários do Instagram. Até meio-dia e parei de trabalhar. E dali em diante, eu saio pra conhecer, por exemplo, moro em Florianópolis. Pô, eu vou conhecer uma praia toda quarta-feira, vou conhecer com a minha esposa, eu vou num restaurante diferente. Eu tiro uma quarta sabática. Eu acho isso muito legal. Eu tiro o dias de turismo dentro do meu mês, na própria Florianópolis ou região na volta, exatamente isso. Para entrar como um turista, para tirar foto como um turista, para fazer e viver o rolê como um turista. Eu faço isso direto. E é exatamente nas quartas-feiras que as ideias mais surgem. Tipo, e aí outra coisa que eu faço muito, que graças a estar numa função melhor, é ficar lendo. E é muito, tipo assim, eu tiro muito insight durante uma leitura sobre como executar uma coisa que, por exemplo, a gente está construindo o software nesse modelo. Pô, eu tô lendo um livro lá da plataforma da Amazon lá. Pô, é muito da hora tu pegar aquele insight, pô, Já leu Blitzscaling? Não. Leia. Leia vai fazer uma diferença para ti que tá construindo software. Leia assim com muita força, para de ler o que tá lendo e leia ele. Nossa, beleza, eu gostei da indicação. E aí, basicamente, é ler. E aí, essas coisas da leitura, trazer pro pessoal, olha, é isso aqui. Mas eu não executo, eu trago a visão, olha, se é assim, assim, assim. Já pensaram nisso? Poxa, não tinha pensado nisso. Vamos ver. Aí cabe ao CEO determinar o processo, mudar ali. Às vezes é descartado, ou às vezes não funciona. Mas cabe a mim trazer o máximo de conhecimento externo e de visão de modelo de negócio para dentro da empresa. E eles executam. Te permite também estar em masterminds, que te permite estar em outros lugares, trocando ideia com outras pessoas no modelo de negócio, inclusive vendo outros modelos de negócio que, é meu concorrente, mas não tem nada a ver no final das contas, porém, assim, deixando claro, meu jogo é aqui, meu jogo não é aqui. E só consegue ter essa visão porque tu tá de fora observando a tua própria empresa. Se você não estivesse de fora, se você estivesse dentro no dia a dia fazendo ela funcionar, fudeu. E é momento, né? Vamos respeitar também. Então não dá pro cara fazer isso desde o primeiro ano. Impossível. Mas, tipo assim, era algo que isso demorou, na prática, 3 anos para acontecer já. Massa. Em 3 anos eu já conseguia ter a quarta sabática. Eu já conseguia trabalhar bem menos. Já consigo tirar férias ou folgar qualquer hora do momento. Se me chamar agora para viajar, eu consigo agora arrumar a mala e ir embora. Entendeu? Massa. Então, eu tenho essa totalmente independente mesmo. Da hora. O que tu pensa sobre isso, Melino? Tô querendo chegar lá. Ainda não tenho agência tão delegada assim. Tem muita coisa que... Nossa, tem anos que eu não toco a mão. Sim. Mas tem muita coisa que ainda tava dependendo de mim. Como o LTV da agência estava muito alto, eu fui deixando o setor comercial de lado, fui tocando. Hoje tinha me tornado, né, o gargalo da empresa. E agora delegando o setor comercial, acredito que talvez quando bate 3 anos e meio para 4, eu também vou ter os dias sabáticos. Não, vou tirar férias, vou para qualquer lugar aleatório que dá para deixar a agência tocando sozinho. A próxima fase é justamente isso. Hoje estou como diretor comercial, como CEO,
dando também visão pro negócio, para algumas coisinhas estratégicas, às vezes como a equipe tá o tempo inteiro mão na massa, acaba não tendo. Lógico, ainda não tô no nível de vocês. Tô quase lá, mais uns 10 passozinhos pra frente aí vou chegar. Mas, cara, hoje, principalmente, cara do negócio, diretor comercial e CEO ajeitando um pouquinho a casa ainda. Já tem muita coisa delegada, muita gente trabalhando, gente eficiente, mas tem algumas coisinhas ainda que... Sempre vai ter, principalmente quando a empresa vai crescendo, sempre vai ter coisas para melhorar. O grande ponto pode ser você lá no dia a dia fazendo eles melhorarem, como pode ser outro coleguinha fazendo isso. Olha que legal. Eu prefiro sempre o outro coleguinha. Eu prefiro que nunca seja eu. Essa é a realidade. Então, quando eu puder delegar e passar pra alguém, o meu trabalho é nunca fazer nada, irmão. Porque quanto menos coisas eu faço, mais resultado eu tenho. Eu brinco que eu sou o menos competente para cada função que tem. Porque sempre eu contratei ou treinei uma pessoa para ser mais competente do que eu para aquela função. Hoje, eu não sou o vendedor, posso entender toda a minha empresa, mas hoje eu não sou o melhor vendedor da minha empresa. Tem gente lá que tem muito mais técnica de vendas, que tem muito mais ali, tudo preparado já para uma apresentação perfeita, com o CRM preenchido e tudo mais, do que eu. Então, acredito muito, e isso é também até virada de chave, né? Eu odeio essa escura. Qual foi sua virada de chave, Gustavo? Meu maior insight, o meu divisor de águas. Enfim, mas é uma visão que as pessoas têm, é realmente isso, se desapegar um pouco, né, da função ali. E sobre a quarta sabática, eu recomendo todo mundo, não pode até não começar ainda na quarta inteira, mas tira o meio da semana, o cara tem que tirar um momento no meio da semana para aumentar a ambição dele. Quando ele sai para jantar numa quarta-feira com a esposa, e eu fazia isso toda quarta-feira, desde quando eu era pobre, meu filho. Quando eu ia pra segunda, eu folgava na segunda-feira, e eu ia oh meu Deus, pro cinema, na segunda-feira, que era mais barato, e comprava pipoca, que também era prêmio, mas eu saía toda segunda-feira. Agora eu saía toda quarta-feira à noite. Quando melhorou, começou a ser quarta de meio-dia. Quando teve filho, acabou o cinema. Mas enfim, isso reabastece a tua gana, reabastece a sua energia. Tirar um dia no meio da semana para reabastecer sua gana, para reabastecer a sua energia, você vai trabalhar muito melhor de performance na quinta e na sexta. Com toda certeza. Então você vem segunda e terça, porra, vamos lá, vamos fazer acontecer. Aí chegou na quarta, beleza. Aí chega na quinta, pô, tô cansado já. Só que se tu tira a quarta-feira, nem que seja para jantar, para comemorar, para sair, para mudar um pouco a essência ali, quando você chegar na quinta-feira para trabalhar de novo, já a energia da segunda-feira voltou. Então, sim, é outro... Esses tempos eu entrevistei aqui o Rafa Medeiros, e o Rafa posta sempre no stories dele. Teve luta, tem que ter brinde, tem que ter comemoração. Então, toda e qualquer coisa que teve luta, tem que comemorar, sem exceções. Então, direto tu vai ver ele numa terça-feira tomando um vinho. Por quê? Porque teve luta. Sim. Então naquela terça teve luta, de noite ele vai tomar um vinho, ele vai comer uma parada especial com a esposa, ele vai comemorar aquela luta. Pode não ter tido a glória ainda, mas teve a luta. Quando eu tinha menos ele comemora a luta, irmão. Quando eu não tinha menos contratos, qualquer contratinho que fechava, eu tinha que comemorar com a mulher. Nem que seja uma coxinha. Vamos sair pra comer uma coxinha. Fechei um contrato. E a época era advocacia. Então, tipo, fechei um contrato na advocacia. Então, eu fechava todo dia. Então, tipo, vamos sair, vamos comer alguma coisa? Vamos. Tipo assim, a gente comia qualquer coisa, mas era pra comemorar. Entendeu? E eu pesava 140 quilos. Era tava mais magro. Sorte que nesse tempo a genética ajudava muito, cara. Comia, não engordava nada. Cara, que da hora. Eu sempre busquei sempre comemorar, mano, porque eu já entendi há muito tempo atrás que nunca é sobre o destino final e sempre sobre a jornada. Então, se você não consegue viver e ter prazer na jornada, você vai se fuder, porque o seu destino final vai te deixar deprimido. Primeira coisa que você vai dizer, caraca, valeu a pena? E não vai ter valido, porque você não comemorou durante toda a jornada. Então, você vai se arrepender, sim, se você não tiver disposto a comemorar todo santo dia uma pequena vitória. E às vezes comemorar é simplesmente parar pra meditar e agradecer, tá ligado? Ou parar pra simplesmente... Puta, esse almoço aqui é da hora, tô almoçando em casa com a minha família, tô não sei o quê. Eu não tô dentro de um ônibus me fudendo e suando como eu tava X anos atrás. Eu não tô tomando no cu sendo um cara que... Não é sobre você ser isso ou não ser isso. Não é sobre esse quesito, mas é sobre a sua melhora de vida, a sua condição melhor que ontem. E nunca fique se comparando com a grama do vizinho. Até porque o que parece no Instagram é palco, não é o bastidor. Então, cuidado, se você está fazendo isso, você está fazendo errado e você vai se matar. Não é uma dúvida, é só quando, tá?
Beleza, meus lindos. Deixa eu tentar trazer uma pauta que eu acho muito legal. Advogado é o cara que se formou e é o cara que ainda depois de se formar tem que se lascar para passar numa prova mega difícil. E aí depois de tudo isso, ele tá pronto para advogar e é um péssimo empresário, como vocês mesmos falaram, muitas vezes um péssimo vendedor, um péssimo marqueteiro, um péssimo tudo. Como um cara que acabou de tirar a OAB e não sabe o que fazer e não sabe para onde ir, o que ele faz agora? Como ele consegue os primeiros contratos dele? O que ele tem que executar? Qual que é o próximo passo para um advogado? Vocês que já vivem muito nesse mundo, já entenderam? O cara acabou de se formar, tá vendo nosso podcast agora. O que ele faz? Deixa eu começar a falar que eu já falei bastante. Cara, a primeira coisa, apesar de eu ter uma agência, né? Vai em todo mundo da tua família que precisa de alguma coisa e fecha contrato com todo mundo que vir. Tu tá no início da carreira, não é pra tu escolher. Tem que fazer dinheiro, né? Quando tava iniciando com a agência ali, depois de sair da obra, eu atendi de tudo. Eu comecei atendendo calheiro e e-commerce de moda. Nada a ver uma coisa com outra, depois eu atendi delivery. Então, precisa levantar dinheiro. Levantou dinheiro, começa a investir em tráfego. Começa, vai produzir conteúdo, TikTok, não sei o quê. Vai depender do algoritmo, vai depender de 150 coisas. Então, pega, faz os anúncios ali, escolhe uma área que vai dar alguma coisa no horário inicial, seja ela qual for, que você já tem um pouquinho de habilidade, começa a investir em tráfego loucamente, R$1.000, R$2.000 por mês ali, que você já vai começar a receber gente. E aí, pô, se tu acabou de se formar, tu vai tomar um monte de não, vai tomar uns tapas na cara muito louco aí. Que nem o Pablo Gustavo falou, tá fazendo anúncio desde 2017, quando era tudo mato e qualquer anúncio era 10 centavos no Google ali. Nem traquear. Não precisava fazer porra nenhuma. Não, porque eu vendo desde essa época também. Não precisava, não. O cara chegava, hoje já tá um pouquinho mais refinado, mas ao mesmo tempo tá um pouquinho mais refinado, o público também já tem um pouquinho mais de conhecimento. Então, se tu tiver um mínimo ali de esforço pra conversar com o cara no WhatsApp, tu vai fechar 1, 2 contratos. A advocacia é extremamente rentável, qualquer contrato é 5, 10, 15 mil, dependendo da área aí, já vi cliente fechando contrato sem pau. Um contrato. Não, tem mulher de careca fechando um contrato milionário por ele. Pois é, pô. Não é querer dizer nada, não. Não derruba a nossa live, por favor! Então, cara, primeiro trabalha com o que você tem. Até o Esdras, a esposa dele, tá se formando vai tirar o AB logo, né? E ela já tem, tipo assim, umas 30 pessoas que estão esperando tirar o AB, que eu quero me aposentar e botar aquela empresa no pau junto com você aqui. Eu quero fazer com você. Então, tu já vai levantar um caixa danado e depois começa a investir pra se transformar em empresário. Porque se você não se transformar em empresário da advocacia, tu vai trabalhar para um outro advogado, que é o empresário da advocacia. Você vai ganhar dinheiro? Vai. Mas o empresário da advocacia vai estar ganhando bem mais. Então, primeiro trabalho com o que tem, mais fácil, depois anúncio, traz gente pra dentro de casa. Boa. Maravilha. Bom, o passo a passo que eu acredito que o advogado acabou de pegar o AB, ele tem que fazer. Primeiro ponto é realmente, ele chegou até aqui possivelmente com uma renda. Seja sendo bancado pelos pais, seja com algum outro emprego, seja com alguma coisa. No primeiro ano ou pelo menos o máximo que ele puder segurar, mas eu digo o primeiro ano, é todo o dinheiro que entrar da advocacia voltar para a advocacia. Então ele tem obrigatoriamente que reinvestir tudo que ele ganhar no primeiro ano. Então se ele saiu 5 mil, agora ele vai, com esses 5 mil, vai reinvestir na advocacia. E não necessariamente vai ser só o tráfego pago, que é a nossa principal especialidade. Vai ser em conhecimento, vai ser em mentoria, vai ser em livro, vai ser em equipamento, vai melhorar o equipamento dele, vai ser até interno para ele se vestir melhor, vai ser no escritório que ele, ou no home office dele, vai ser na cadeira que ele senta todo dia. Ele tem que reinvestir muito nele nesse primeiro ano, e reinvestir na empresa. É totalmente, é reinvestir geral. Ao ponto de que quando sim puder abrir mão dessa fonte que trouxe ele até agora e ficar só na advocacia, pelo menos no primeiro ano estabelecer um prolabore e não passar disso. Sim. Então, que seja R$2.000, consegue sobreviver com 2.000? Vai ser difícil? Vai. Mas 2.000 é o que dá para sobreviver? Consegue? Então ótimo. Tudo que sobrar é para reinvestir na advocacia. Perfeito. E nem que seja o que vai te trazer mais credibilidade, como um terno. Você ganha 2.000, mas comprou um terno de 2.000, tá tudo bem. Se vai te ajudar a conquistar mais novos clientes, tá tudo bem. Então, essa é a primeira visão. E clara, reinvista. Você só vai conseguir crescer reinvestindo. Perfeito. Então, no primeiro ano, e a gente, como ser humano, a gente precisa de um prazo. Para tudo que a gente vai fazer. A técnica Pomodoro de estudo é uma das melhores porque a gente tem um prazo de 25 minutos para estudar. Exato. Então, quando a gente dá um prazo pro cara, é só um ano, você aguenta? Só um ano, o cara aguenta.
Então, estabelece um ano de sofrimento. E eu estou falando isso por experiência própria, porque é algo que eu faço, tá? Eu faço em todas as empresas que eu vou criar. Eu não mexo nessa empresa no primeiro ano. Não mexi na advocacia e vou reinvestindo de outras formas. E até você acaba descobrindo outras formas. Então, quando eu comecei minha carreira de advogado, eu fazia Uber das 6 horas da manhã até as 10 da manhã, para que aquele gerava o suficiente para eu me manter meu dia, para me sustentar do meu dia, e tudo que eu ganhava da advocacia voltava para a advocacia. Que da hora, mano. Inclusive, a agência de marketing, ela surgiu para que eu pudesse ter uma renda extra, comecei como renda extra, e aí eu peguei 4 clientinhos por fora, que eram outros advogados que queriam também, eu já estava dando certo na advocacia, e esses outros clientes advogados, falam, faz pra mim também o tráfego pago que você tá fazendo pra ti. Eu falei, cara, tá dando muito certo. Eu sou cara trabalhista você não recebe imediatamente, tu demora um tempinho pra receber. Então, apesar de estar dando muito certo, não tinha dinheiro toda hora. Exato. E aí eu falei, cara, vou te cobrar baratinho. Cobrei muito baratinho na época, acho que era R$500 pra cada advogado, e pronto, eu já tinha uma renda de 2.000, que era o suficiente pra me bancar. E essa renda de 2.000 eu me bancava e todo o dinheiro da advocacia voltava para a advocacia. Então, lição 1, reinvista todo o dinheiro do primeiro ano. É só o primeiro ano, cara. Bota isso, bota até uma data. Até essa data aqui eu vou reinvestir tudo. Só depois dessa data aqui eu começo a usufruir, aumentar meu prolabore e tudo mais. A partir do momento isso. E aí, o que eu vou fazer nesse primeiro ano, então, para as formas? Bom, como o Marlon disse, começa a falar. Começa a se portar. Primeiro, ser para ter. Na foto que eu disse que tem no meu Instagram, era num quarto, só que toda vez que eu ia atender o cliente, eu alugava um work para atender o cliente. Só que eu não era trouxa. O work custava era 1 hora. E eu corria com o atendimento do cliente para terminar em menos de 30 minutos, 40 minutos, para os próximos 20 minutos eu bater foto no work. Aí ele eu ficava batendo foto. Tinha um monte de foto no meu Instagram do work. Parecia. Então, ser para ter, mas sem enganar ninguém, sem mentir. Eu não falava que aquele era meu escritório. Eu postava ali e tal, mas no momento eu ficava lá, esse aqui é meu escritório, tal. Não, eu postava porque aquele era o ambiente que eu queria ser. Era assim que eu queria me vestir. Era assim que eu queria meu escritório. Porque o cowork, geralmente, quando a gente aluga, geralmente é muito bonito, né? E demora pra gente ter um escritório daquele igual um cowork. Então, eu queria ter um escritório daquele igual era o cowork. E aproveitar isso pra postar nas outras redes sociais. Hoje você tem um escritório Vista Mar, tranquilo. Não é? Hoje bem de boa. Dentro da água. Avançou um pouquinho, hoje o escritório tá ali, né? Abriu a janela. Não precisa nem abrir a janela. Todo de vidro, direto da praia. Cara, da hora demais o pensamento. Bom, queria agradecer demais a cada um dos nossos patrocinadores. Se você vende online e não vende pelo YouShop, com toda certeza você está perdendo conversão e eu recomendo demais. A gente utiliza aqui para todos os nossos funis, funciona muito bem. Inclusive, se você tem um GC, eles têm muita coisa legal para você trabalhar com influencers dos GCs. Utiliza o YouShop, testa lá, vale muito a pena. Se você quer vender lá na parte de internacional, ser global, fazendo com que seu produto físico pareça um infoproduto, porque você não se preocupa com fabricação, não se preocupa com logística, não se preocupa com mais nada, é com a Full Stack. Como eu já falei aqui diversas vezes no podcast, utilizando eles a gente fez 38 milhões em 6 meses. Dá trabalho? Com toda certeza, mas eles eliminam todo esse trabalho de fabricação e logística, você só fica com o trabalho da venda. E, obviamente, se você anuncia hoje, você precisa de contingência, porque toda hora o Facebook derruba suas contas. Então, ProScale está sempre nos ajudando nessa parte. E, sem sombra de dúvidas, precisa hospedar o seu site em algum lugar que seja rápido, que tenha um build ali de páginas, que dá para fazer, inclusive, páginas com IA. E é por isso que a gente utiliza a Atomicat para um ótimo connection rate, para também ter páginas rápidas, carregando bem, fluindo muito bem. Obrigado a todos os nossos patrocinadores. Sem você, nada disso existiria. Gustavão, como a galera te encontra nas redes sociais, meu lindo? Show, vamos lá. Para me encontrar nas redes sociais, Gustavo RB Barbosa. Gustavo, R de rato, B de bola, Barbosa. Lá no Instagram, Facebook, TikTok, estamos tudo com esse mesmo nome. Boa, Marlon? O meu é Marlon Jonk, sem underline, sem ponto, sem nada. Jonk é J-O-N de navio CK. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, tudo mesmo nome. Vocês fazem dancinha no TikTok? Já tem dancinha. Tem um criativo que dancinha, tá dando bom pra caramba. Né? Eu vejo todo dia aquela desgraça do Pira dançando. Meu Deus do céu. Rapaz, convertendo, meu filho. Ah, a gente dança, planta bananeira, se joga na água, se enfia num buraco, vai embora. Justíssimo. Bom, para vocês me encontrarem nas redes sociais, @Gabriel Breyer, CEO aqui da Empresa Independente. E se você quer lucrar até 4 vezes mais esse ano com um time enxuto em IA, basta me chamar nas redes sociais, @Gabriel Breyer, @Empresa Independente.
Muito obrigado por esse papo de escala absurdo. Todas as nossas redes sociais vão estar aqui no comentário desse vídeo. E eu vejo você no nosso próximo papo de escala. Até breve. Que isso, meus lindos. Muito bom, cara.